Áfia, viva o melhor da medicina. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do CageCast. Hoje um dia muito especial, porque eu trago aqui uma convidada super especial para mim, para minha família, para todos que gostam de aprender, de filosofia, de autoconhecimento. É uma grande honra eu ter aqui a professora Lúcia Helena Galvão. A gente vai falar sobre... Vamos filosofar aqui um pouco com ela, né? Vamos tentar acompanhar aqui essa mente brilhante, esse presente que é para o nosso país, né? Essa pessoa, quem ainda não conhece o trabalho dela, vai ficar realmente encantado quando conhecer. Estou aqui também do lado de uma outra mulher muito especial, muito retada. É uma mulher que Ivete Sangalo está aqui. A gente é muito fã de você, professora, e já estou falando de você porque ela falou que podia falar assim. A gente é muito fã de você, né? E a gente, quando surgiu a oportunidade de você vir para dar palestra aqui em Salvador e através de amigos em comum a gente conectou, não foi, amor? A gente falou assim, não, vamos lá, vamos assistir, vamos ver, porque a gente assiste muito seus vídeos, a gente ouve muito e a ideia é que hoje é a gente compartilhar um pouco desse conteúdo, desse conhecimento que para a gente é tão significativo, né? Tão acolhedor, né? Para mim é muito acolhedor. E é isso, para trazer mais significado, né? Trazer mais propósito para a vida da gente. Eu, eu costumo falar que a filosofia, o conteúdo que a senhora traz para a gente na internet de forma gratuita é um grande trabalho social mesmo e que traz um remédio para a alma, né? Eu, como nutricionista, me abasteço muito desse conhecimento, desse tipo de conteúdo, porque me faz conseguir enxergar mais e poder também ajudar melhor os meus alunos, os meus seguidores, né? Então, é isso, pessoal. Hoje está sendo um dia muito, muito marcante aqui. Tô até assim emocionado, mas vamos lá, vamos procurar discutir alguns temas aqui importantes. Eu queria primeiro agradecer a você que está aqui nos seguindo, que está aqui ao vivo. Ao vivo não, que aqui é gravado, mas está aqui acompanhando a gente ao vivo. É muito importante a sua presença aqui. Se inscreva no canal, é muito importante a inscrição no canal porque o YouTube entrega esse conteúdo de forma gratuita a mais pessoas. Então vamos compartilhar isso com mais gente. Então já manda para quem você gosta, curte o vídeo, tá bom? Comenta aqui o que é que você está achando, se tem alguma dúvida. Eu vou deixar o arroba da professora Lucialena aqui, vou deixar da Nova Acrópole também. Enfim, quem ainda não conhece ela, conheçam, não só o trabalho dela, mas da Nova Acrópole, né, que é a instituição que ela representa, é coisa assim de ouro. E eu tenho certeza que os que conhecem, que são milhões, estão aqui ávidos para escutar ela. Assim, gente, eu tô aqui de gaiata no navio, mas eu me utilizei desse nepotismo para estar aqui, porque é uma oportunidade incrível estar na companhia de Daniel sempre. E na sua também, como o Daniel falou. Mesmo que virtualmente, né? A gente consome. E eu acho que quando você fala assim, estejam conosco aqui, compartilhem, porque esse é o tipo do material a ser compartilhado, né? Eu acho que é o seu propósito como uma pessoa da filantropia, da informação, da consciência, né? Isso é tão importante. E hoje em dia, assim, eu falo como uma figura pública, artística, quantas tentativas de buscar coisas que preencham as minhas dúvidas, os meus buracos e me traga quantas coisas que me trazem felicidade são muito coerentes com coisas que eu ouço. Então, eu acho que esse é um momento para nós muito especial e Daniel promovendo isso aí também para as pessoas que estão no ambiente dele, isso é muito bom. Legal, queria agradecer aos patrocinadores, antes de eu lhe passar a palavra. Queria agradecer ao Grupo Áfia, né, nossos novos parceiros. Queria agradecer a Muri, que é a marca de roupas que planta árvores. Tem até um cupom de desconto. Várias coleções inspiradas na natureza. Venha plantar com a gente. Queria agradecer também a Aroma de Gaia pelos óleos essenciais. Eu coloquei aqui hoje um blend que você gosta, que é o lavanda com Eu amo. com vetiver.
né? Para deixar o papai bem calminho aqui, para não acelerar. Esse homem, minha filha, ele tá calmo hoje. A culpa é sua, porque pense numa ariranha indomável esse homem. A filosofia está me deixando mais calmo. Então, queria também agradecer a Fruct, né? E a Vero Brodo. Vero Brodo. Estamos aqui com a garota propaganda da Vero Brodo. A Vero Brodo, para quem não conhece, é uma linha de caldos naturais, sem nenhum conservante. Inclusive, eu deixei aqui sacolinha para a senhora levar, para você experimentar. Tem caldo de galinha, caldo de bovino, caldo de vegetais. São produtos muito importantes assim, para trazer mais nutrição, mais praticidade, mais sabor para a sua alimentação. E mais também união, né? Família na mesa, ao redor da mesa. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Compartilhar os momentos bons. Recobrar essas memórias que a gente precisa, né? Rituais, né? Os rituais. Então é isso. Queria agradecer aos patrocinadores e chega de conversa fiada. Professora, muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui, né? Ter cedido um pouco do seu tempo. Eu imagino como é a sua agenda. Eu admiro muito essa sua entrega em prol da filosofia, de entregar para as pessoas, né? De forma gratuita. Dessa sua missão. Isso é uma coisa que me inspira muito, assim, de doar, né? O nosso conhecimento, de ser uma pessoa útil. Então, tá sendo para mim um momento muito especial e que bom que vai ficar gravado aí. Pelo amor de Deus, viu, cabeça? Não dê nenhum mole aí não, viu? Grave esse negócio aí. Então é isso. Você é cabeça mesmo, não faça isso. Eu falei com ele, rapaz, você não pode deixar de vir aqui amanhã. E aí ele veio aqui. Queria também agradecer ao BahiaCast, né? O CageCast é um podcast que acontece dentro da casa do BahiaCast, que é irmãos aqui. Então, professor, eu queria saber, para a gente começar esse nosso papo aqui, eu queria saber como foi que a filosofia começou na sua vida, desde quando que você teve esse despertar dessa consciência, desde quando você se considera filósofa? Eu queria saber um pouco disso. Bom, observando um pouco a minha vida, eu acho que a primeira coisa que me pareceu diferente, que eu acho que tinha muito a ver com filosofia, foi a leitura lá na adolescência de Machado de Assis e depois de Khalil Gibran. Eu achava que esses dois tinham alguma coisa diferente. Havia algo ali por trás e me interessavam muito. Depois, bem mais tarde, fui saber que o nome disso era filosofia. Já na vida acadêmica, cheguei a me interessar pelo curso, mas a filosofia acadêmica não era exatamente o que eu estava buscando. Quando eu conheci Nova Acrópole, que era uma escola voltada bem para a filosofia prática, filosofia aplicada à vida, eu achei que era exatamente o que eu precisava. Então, isso eu tinha 24 anos. Vão lá, mais de 35 anos dedicada à filosofia. E realmente é um diferencial de vida enorme. O que ela acrescenta é como se fosse uma nova alfabetização. Ela te dá um ângulo de visão da vida totalmente diferente. É verdade. Tem uma frase que uma vez eu li que é: o conhecimento sempre vai governar a ignorância, né? E assim, é um conhecimento que a senhora traz é muito transformador. E o que é mais bacana, estava falando aqui, mas a gente estava conversando aqui. Isso foi motivado por alguém da sua família, esse encontro com esses autores que lhe despertaram isso? Porque tem um antes, né? Você é adolescente. Uma mãe, um pai, alguém. O que foi que despertou isso? Foi a escola? Foi o ambiente familiar? Ou foi... Mais a escola mesmo. Antigamente havia o hábito, da biblioteca. Inclusive eu não acho muito recomendável. Pegava-se Machado de Assis e se dava para crianças com 11, 12 anos, que são ainda muito maturas para Machado de Assis, né? Eu acho. Sim. Às vezes desenvolvem preconceito. Mas eu gostei muito. Para mim foi muito marcante descobrir Machado de Assis, através daquelas leituras obrigatórias de colégio, aqueles clássicos que a gente tinha que ler. Como também na escola ouvi falar de Khalil Gibran, peguei livro de biblioteca, que era o Profeta, né? E conheci nessa época também. Que legal, né? Você vê como ela teve a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, né? E como isso... Tem uma relação nata com a vontade de aprender as coisas, né? Então, a oportunidade somado ao seu jeito, ao seu estado de vontade de estar ligado ao conhecimento. Eu acho que uma semente que caiu exatamente num terreno fértil, molharam e aí nasceu, né, a planta e, enfim, está dando muitos frutos hoje em dia. Hoje eu percebo que era a filosofia que já estava ali. E que realmente, para mim, essa área sempre foi muito atraente. Deu um sentido muito especial à minha vida. Legal ela falar isso porque a gente tem uma das nossas filhas, ela é muito ávida por leitura, por histórias, né? E aí eu sei que a sua filha já escreveu um livro de
infantil com filosofia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, de repente, já trazer, né, meu amor, para as meninas. Então, essa eu acho que eu vim aqui pedindo licença ao Daniel e perguntar sobre isso, assim. Eu estou diante de uma mulher que tinha a sua aptidão, né? Tem pessoas que nascem com o dom talento, da advocacia, o outro um jurista, o outro eu sou cantora desde criança, um atleta, ou alguém que lida com números. Tem essa coisa de, na escola, os professores fazerem teste de aptidão. E tem pessoas que vêm com suas aptidões naturais já decidida previamente, ainda que na menor idade. Mas tem, dentro desse universo que a gente vive, devem ter muitas pessoas que têm essa aptidão e elas não são colocadas, a essas experiências, porque a sociedade subestima muito esse tipo de experiência, né? Uma leitura, como é uma leitura para uma criança? Como é que você introduz a filosofia na vida da criança? De várias formas, de uma forma ramificada mesmo. Porque tem, na prática, ou você coloca seu filho para ter contato com leitura, que o seu livro já está conosco, e bota a turma para ler, ter um contato com aquele pensamento, com aquele raciocínio, que tem inúmeros paralelos com a vida real nossa, de fato né? É o grande sentido disso. Mas tem outros vieses de colocar a criança em contato com isso, para que isso não seja aquela relação que a gente tem sobre ensinar a criança uma nova palavra, que para nós parece difícil, mas que a mesma criança que aprende mesa, aprende uma palavra estetoscópio, paralelepípedo. A gente acha que a criança só vai aprender mesa, cama, copo, e na verdade ela tem um potencial para aprender tudo. E a gente, com essa despotencialização nossa, cultural, a gente acaba criando esse ciclo, né? Subestimando, né? A gente não quebra o ciclo, a gente mantém. Queria muito entender de que maneira a gente pode, como pai, como mãe, como educador, como mentor, como aquela pessoa que assiste aquela criança, pode introduzir, tanto com ritos de leituras e conhecimento das histórias e relacionando aos fatos reais, como de uma forma, na política mesmo, de prática. O que a criança vê em casa, o que a criança vê no entorno dela, como ela pode ser jogada nessa trilha, facilitando, né, esse crescimento, porque, poxa, estou com 52, me atinei para isso muito tarde. Que nada. Não, entenda, eu poderia estar gozando disso até por muito mais tempo, embora eu tivesse uma relação direta com isso, mas me atinar, né, para o sentido real. Nós temos, inclusive, em Nova Acrópole, um trabalho que nós ensinamos filosofia para crianças a partir de 4 anos de idade. Nós chamamos de correntinha de ouro. E depois entramos com as tábulas, que vão até 12 anos de idade. Depois temos um curso para adolescentes. Bom, mas o fato é que é muito importante não apenas colocá-los para ler, mas ensiná-los a refletir sobre aquilo que eles leem, tirar ideias próprias, fazer relações com aquilo que ele vê na vida, porque senão ficam muito passivos, acostumados a só receber a informação, que é um dos males modernos. O homem não sabe o que fazer com a informação que ele recebe, aceita cegamente. Uma das coisas fundamentais é trabalhar junto com ele a informação através do hábito da reflexão, através do hábito de ter ideias próprias, de pensar sobre aquilo, de encontrar um significado maior daquilo aplicado à sua vida, aplicado às necessidades que ele enfrenta no dia a dia. Para se aprender o que se é, né, também. A gente cresce, muitas pessoas vivem buscando saber quem elas são. A gente se pergunta diariamente quem eu sou. Quem eu sou de fato, o que eu gosto de fazer. Eu fui levado a gostar disso. Eu vivo dentro desse sistema onde eu me sinto... eu não me aceito, mas quero ser aceito por outras pessoas. É uma grande confusão isso, né? E nós temos uma série de alienações que, se nós tivermos cuidado, podemos trabalhar para evitá-las ainda desde a primeira infância. Uma das alienações sérias nossas é que nós não somos muito interessados na verdade. Não sei se vocês já viram isso. Nós preferimos a nossa versão dos fatos do que a verdade das coisas. Se alguma coisa você sabe como aconteceu, você prefere a versão que você criou, que é mais divertida, tem mais emoção. As pessoas não estão interessadas, às vezes nem acreditam que a verdade venha a existir. Uma das ferramentas fundamentais de autoaperfeiçoamento é o amor à verdade, a busca da verdade, e não do nosso reflexo na vida. Tá? Como dizia lá o Caetano Veloso, né? Narciso acha feio o que não é espelho.
Ou seja, tentar buscar o que as coisas são, independente do meu ponto de vista, tentar aproximar-se do mistério da vida. Tá, Ainda que isso lhe distancie da responsabilidade sobre aquele fato, que se for verdade você está envolvido em algo tenebroso, que você assuma que você faz parte desse algo tenebroso. Seja capaz de se responsabilizar pela vida. Aí eu te pergunto, né, como saber? É uma pergunta óbvia, mas que para mim tem um grau de subjetividade, né? Como saber o que é a verdade? É porque a verdade, ela... né, não existe uma verdade absoluta. Quando você fala a verdade, tem que ser um pouco mais clara. Que tipo de verdade é essa, né? Eu sou um cara de cada vez mais incertezas, né? À medida que eu vou estudando, lendo, tem coisas que eu achava que eu sabia que era aquilo e que eu vejo, não é bem isso. Então, quando você fala assim, a verdade, que verdade é essa? Imagine, ainda há pouco falávamos sobre a origem do homem. Imagine que algum desvio no meio do caminho, do progresso da vida, não tivesse nascido a humanidade. Haveria o planeta, haveria os animais, as plantas, mas não o ser humano. As coisas não seriam o que são, independente do ser humano? Não haveria aí os planetas, as estrelas, a natureza, a gravidade e tantas outras leis. Sim. Estaria tudo aí. As coisas são o que são, independente... A verdade é o que se é, não tem como você burlar algo que se é. As coisas são o que são, independente da opinião humana. Na Idade Média, a maioria das pessoas achava que a Terra era plana, carregada nas costas de uma tartaruga, e a Terra não deixou de ser geóide por causa disso. O grande processo de buscar a verdade é ir tirando esse hábito que a gente tem de se projetar em tudo, projetar os nossos interesses, ver só aquele ângulo que mais nos agrada, tentar tirar essa projeção que fazemos sobre as coisas, para que a gente possa ter essa visão limpa de querer ver o que as coisas são e não o que eu gostaria que elas fossem. Nós temos uma ideia de que somos o dono do mundo, que a nossa opinião conforma a realidade. E a realidade não vai deixar de ser porque pensamos assim ou assado. Então, eu acredito que se não houvesse humanidade, as coisas estariam aí e teriam uma verdade. E que a gente pode se aproximar dessa verdade que independe da existência humana. E grupos se vão, grupos nascem, grupos se vão, gerações vão acontecendo e nada muda a verdade dos fatos, da existência, né? É muito louco isso. E engraçado que a gente vive um paralelo. Hoje eu vou falar uma coisa que pode parecer bastante superficial, sem muita importância dentro dessa discussão aqui, mas somos adeptos dos filtros, né? Que uma mentira contada para nós mesmos, a gente acredita, faz o outro acreditar naquilo que não é verdade. Eu sei que eu não sou de verdade aquilo, você me vê, tem filtro, não é nada disso, mas eu vou usar o filtro, ficou bom. Sabe o filtro? O filtro das fotos, o filtro... a vida editada, a luz, né? A vida assim. editada. Versões, né? E versões, é uma edição que eu faço, ele faz, ela faz, todos fazem, mas nós sabemos de fato qual é a grande verdade. É que a gente não quer aceitar aquela imagem, aquela ideia, aquele comportamento, aquela responsabilidade. O erro, o acerto, a gente tem uma dificuldade, né? O grande problema quando o homem não ama a verdade é que ele começa a achar que a sua opinião é a verdade. E aí ele se torna o dono da verdade. É uma das piores coisas quando ocorre a convivência. É todo mundo se achando dono da verdade. Não existe síntese possível, não existe harmonia. O relacionamento humano é dialético, é tese, antítese e síntese. Eu te ofereço o que eu tenho, você me oferece o que você tem e saímos daqui os dois maiores. Mas para isso todos os dois têm que saber que são aprendizes, que não são donos de nenhuma verdade. Ao não querermos saber o que as coisas são, tomamos como verdade absoluta as nossas opiniões, os nossos filtros, as nossas versões. Agora, a nossa mente, se a gente não estiver muito atento, ela nos engana, né? Não sei se é ela que nos engana, se a gente que engana ela, mas o fato de que, repare que nossas recordações, né, da infância, do que for, elas são editadas também. Uhum. Elas são editadas... Uma proteção, eu acho. Uma vez eu entrevistei um neuropsiquiatra e ele estava falando... Não, neurocientista, ele estava falando disso, Daniel, nossas emoções, as versões, quando você conta uma história e tal, a mente, ela faz isso, ela edita, né, óbvio, baseado numa conveniência e tal, e a gente passa a acreditar naquilo ao ponto de que você se distancia tanto disso. Isso ele falou como se algo fosse inconsciente, que você não sabe mais se aquilo é verdade ou se aquilo foi uma coisa criada. Daquela história toda, qual foi a edição que você criou e o que foi, né? Então, assim... É tão difícil você viver, às vezes, com uma verdade real na sua vida,
Que é tipo como você bate o carro, você cria um trauma, o seu corpo dá conta de fazer você esquecer parte desse trauma para você se recuperar. Senão o trauma toma tanto conta das suas emoções, do seu cérebro, que os demais assuntos do corpo ele não vai tratar. Então, acho que é um mecanismo, né, que a gente tem de driblar essa grande dureza desse problema. A gente meio que guarda ali numa caixa para sobreviver e seguir a vida. Eventualmente, muitas coisas vão abrindo essas caixas e trazendo à tona. E aí entram as depressões, entram todas essas situações que a gente vive da vida moderna. Não sei se isso não existia, a gente não sabia diagnosticar nem conversar sobre, mas eu acho que o homem ele está sempre em conflito com suas memórias, especialmente com o futuro, né? Uma agonia pelo futuro, a gente não sabe nem o que vai acontecer hoje de noite, mas é uma agonia. Eu me coloco nessa agonia, viu? Eu imagino que se minha mãe fosse viva, ela contaria uma história da minha infância e adolescente absolutamente diferente da minha. Né? E todos nós temos essas versões, essas projeções que fazemos sobre a realidade. Eu acho que isso é inevitável e não é mal, contanto que a gente saiba da limitação da nossa versão. É o melhor que eu vejo até agora. Mas no meu processo de crescimento como ser humano, eu quero ir me livrando desses véus. Eu quero ver as coisas mais como elas realmente são. E isso é um amadurecimento de consciência. Ela vai passando para um outro patamar onde ela vê as coisas mais próximas do que elas realmente são. Projeta-se menos sobre as coisas, lança menos as suas sombras. Então, nós temos uma versão que é o melhor que eu logrei ver até esse momento. Daqui a pouco posso ter algo que seja um pouco mais próximo e isso é crescimento. E aprender melhor a lidar com essas situações. Tipo, isso existe, eu não quero que isso deixe de existir, mas eu quero saber como eu lido com isso de uma maneira que eu não vá me ferir tanto. E aí cria-se uma relação menos expectativa sobre o que você poderia ser diante daquilo, apenas ser. Porque até onde eu posso ir com isso? Eu posso ir até aqui. E é isso mesmo, e é como é o que eu logrei melhor até aqui, foi isso aí. Então. Eu acho que tem uma coisa que eu já vi, eu sou um consumidor ávido das suas palestras no YouTube, e eu lembro que você falou que a dor ela é veículo de consciência. Queria que você falasse um pouquinho sobre o conto da lagarta, que eu achei fantástico. Eu botei assim o vídeo para poder ver de novo. Falei, esse exemplo aí eu vou dar para minha filha. Né? Queria que você falasse um pouco sobre a dor, nesse caso, como um veículo para a gente dar esse upgrade, vamos dizer assim, né, de consciência. Talvez a dor seja o maior veículo, né? A gente precisa apanhar para poder, a maioria, né, aprende na dor. Esse é um conto indiano, né? Onde se fala que Indra viu uma lagarta se esfregando pelo chão, e o chão muito quente, ela chorava, ela reclamava muito de dor, porque o chão estava muito quente e era muito sofrido, e ele se apieda dela. Aí ele coloca na barriga dela um couro espesso, de tal maneira que ela não sinta mais o calor do chão. Ela fica muito feliz, fica muito grata. Passado algum tempo, ele foi lá para ver como é que estava a lagarta que ele tanto gostava, né, que ele tinha ajudado. Quando ele chega lá, ela está lá, se rastejando do mesmo jeito, e todas as demais tinham virado borboleta. Então, essa questão da dor como veículo de consciência é a base do pensamento budista, inclusive, né? Nós crescemos a partir das dificuldades superadas. Se a gente parar para pensar os momentos que mais crescemos na nossa vida, vamos ver que foram os mais difíceis. Então, perto do que eles nos permitiram crescer, perto do que eles nos deram, talvez não tenham sido nem tão caros assim. Foram um bom preço. Porque, se não fosse isso, aprendizado, em vista do que a gente pôde aprender através deles. A gente deveria se colocar diante de cada problema e dizer que eu só saia do outro lado melhor do que eu entrei. Isso tira aquela coisa da vitimização, que é uma coisa que você fala muito também, que é uma coisa que eu estou sempre me policiando. Cansativo. Será que você está se vitimando, Daniel? Será que quando acontece uma coisa, né? E sempre olhar, quando acontece qualquer coisa que é desagradável, que não atinge as nossas expectativas, de olhar assim, tipo, qual foi o aprendizado se eu não percebi, que eu deveria ter com essa atitude ou com essa pessoa, né? E aí você ressignifica totalmente, porque você passa a encarar aquilo, tipo, vamos, né? Porque não mata, fortalece. Então, venha o próximo, e aí você já vai aprender, né?
sei lá, evitar aquele tipo de ambiente, ou aquele tipo de pessoa, ou aquela circunstância. Ou até mesmo enfrentar aquele tipo de pessoa e aquele tipo de ambiente, porque aquilo vai fazer com que outros ambientes parecidos lhe pareçam... Ou até transmutar aquela pessoa e aquele ambiente. Sim. Porque nós viemos ao mundo para deixá-lo melhor do que encontramos, né? Então, às vezes, a gente tem um certo medo, porque fulano é uma pessoa tóxica. Às vezes, essa pessoa tem uma vida tão passiva que, se pelo menos ela desintoxicasse aquela pessoa, teria dado um propósito à sua vida. Nós viemos ao mundo para crescer e não para ficar confortáveis. O sentido da vida é crescimento. Então, de repente, entra uma pessoa difícil. Bom, se você ajudar essa pessoa, já fez alguma coisa pela vida. Valeu. Não viveu em vão. Ainda que o ponto de partida, o primeiro ponto é você não odiar uma pessoa. Isso já é um grande caminho, né? Para você ajudá-la. Não odiando ela, não perdoando ela, criando estratégias para que aquela pessoa exista sem que você seja um impedidor da existência dela. Isso já é um grande caminho, né? A ideia é deixarmos o mundo um pouco melhor do que ele era antes de existirmos. Fazermos diferença para o mundo, para a vida do outro, para a nossa própria vida. Imagina quando estivermos diante da morte e olharmos para trás. Que trajetória a gente gostaria de ver? Os lugares por onde eu passei, que rastro eu deixei? As pessoas podem virar para mim e dizer: graças a você eu superei as coisas, graças a você cresci em tal ponto. Isso é um fruto de vida maravilhoso. Imagina o contrário, uma pessoa que te diz: apesar de você, eu passei por essa situação, eu sobrevivi. Significa que estamos sendo fator de subtração na vida das pessoas. Viemos para fazer a diferença, para somar. Então, ainda que um pouquinho melhor, essa pessoa deve ficar, porque eu passei na vida dela. E uma visão dessa modulação do que é sofrimento em vista do ganho do aprendizado, né? Se você olhar de uma forma positiva sobre a existência de alguém que, dentro desse conceito humano, lhe atrapalhou, mas lhe fez crescer, ela lhe ajudou mais do que lhe atrapalhou. Uhum. Já é um conceito. Foi um livramento. A gente estava falando isso ontem no restaurante, sobre situações que eu vivi, que Daniel viu, que um amigo nosso viveu, de estresse absoluto, de extrema tensão e frustração, quase insolúvel, e que se passou para o outro lado, e hoje somos pessoas infinitamente mais fortes, corajosas, e menos daquela pequena discussão, daquele viés subterrâneo, rasteiro, um salto mesmo. E talvez se essas pessoas não existissem em nossas vidas, a gente estaria estagnado ali, como uma lagarta se arrastando e não vira borboleta nunca. A dor faz a gente virar borboleta, e nem sempre aquele que coloca o couro para a gente não queimar no chão é o que vai nos ajudar a evoluir, né? E nós temos que ter cuidado de também, quando vamos ajudar uma pessoa, não colocar o couro para ela não queimar. É isso. Ajudá-la a passar por aquilo de forma que ela possa elevar a sua consciência. Agora, professora, você está falando tudo isso, está me vindo aqui várias coisas, passagens que eu já vi nos seus vídeos, e tem uma coisa que me chamou muita atenção, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é que você fala que a causa da miséria física, né? E aí eu trago, vamos dizer assim, as doenças mais prevalentes do século, até a própria depressão e tal. Você fala que as causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão na miséria psicológica, moral e espiritual do ser humano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu achei bem forte isso e bem amplo, né? Porque a gente tende a resumir tudo para o físico, né? A colocar culpa no estresse, no ambiente, na comida, no veneno da planta, da falta de exercício, mas quando você fala dessa miséria moral e espiritual, eu achei isso bem... Eu refleti muito, passei uma manhã inteira refletindo sobre isso. Queria que você falasse mais sobre isso. Todos nós sabemos que, na verdade, o plano físico é um plano de impacto de coisas que vêm de planos sutis, né? É o princípio do mentalismo, lá do Caibalion, que eu falava para você. Tudo nasce no plano mental. Então, às vezes, ao invés de estarmos passando um pano no chão para secar uma poça d'água, deveríamos olhar para cima e procurar a goteira no teto. E lá em cima, consertar a goteira, que ela afetar o teto, que você acabaria com o problema da poça, procurando em planos mais elevados. Então, é um pouco fazer isso mesmo, levantar a cabeça e procurar nos planos psicológicos, morais e espirituais da humanidade de onde está vindo esse problema, de onde está vindo essa dor. Costumo dizer que a causa da fome não é falta de alimento, é falta de honestidade.
A causa da miséria não é falta de bens materiais, é falta de fraternidade. Percepção do coletivo, né? Isso, de fraternidade, de solidariedade, de compaixão. Essas coisas é que estão provocando essas consequências aqui embaixo. Se a gente só fica passando o pano no chão, tirando a poça, e não vai lá em cima e corrige a goteira, nós temos uma ação, nós temos uma ação paliativa, mas que realmente não resolve o problema. Essa é a ideia da filosofia, sempre olhar de onde está vindo esse problema. Lá em cima, procurar as causas últimas. Aqui são sempre sutis. O plano físico é o problema, é o plano onde todas as coisas batem como consequências últimas, né? Mas elas vêm de muito antes. Conta-se que no templo de Asclépios, na Grécia, que Asclépios era tido como um grande médico, os pacientes chegavam para obter remédios, eles bebiam da água da fonte de Asclépios e dormiam ali. E no sono, eles sonhavam com as causas dos males que eles estavam padecendo. Porque eles só eram tratados se descobrissem qual era a causa nos planos sutis, porque senão não adiantava nada tomar o medicamento, porque a doença irromperia em outro ponto do corpo. Tá? Você fecha uma porta aqui, abriria outra. Então eles tinham que sonhar de onde vem o problema, nos planos mais sutis. E aí sim eles eram tratados. É no sutil, por isso que nessa correria a gente tem nesse mundo barulhento, a gente desmembrou do sutil assim, uma ruptura. Desconectou, né? Eu tenho uma pergunta que não necessariamente se adequa a isso, mas eu me pergunto muito porque nós, indivíduos racionais, né, que chegamos a esse tempo de hoje pela percepção do coletivo, né, que juntos a gente ia mais adiante. Ia desbravar um outro lugar, ia conhecer novos lugares. A cooperação, né? A cooperação fez com que o homem chegasse até hoje. A percepção da cooperação. O homem sozinho, ele ia estagnar, ele ia morrer na praia. Mas o homem junto, coletivo, ele ia sempre para frente. Ainda que elementos fossem ficando para trás, por essa ou aquela condição mesmo natural do corpo e das adversidades, mas o homem viveu em grupo para evoluir. Porque hoje nós temos porque hoje mergulhamos nessa aproximação, esse devaneio dessa aproximação virtual. A erosão da comunidade, né? E nos distanciamos dessa necessidade oriunda mesmo da essência do ser humano, que é o estar junto. É conviver, é olhar no olho, é conversar, que é a grande necessidade nossa, né? Viver em comunidade, assim. Você pode ter o que for, se você tirar as pessoas, as coisas estão ali. Não vai ter como desfrutar daquilo, porque são coisas, né? Não sei se eu estou sabendo me explicar, mas eu queria entender. É uma coisa que hoje eu não entendo. Eu faço um paralelo com os meus shows antes dos celulares, por exemplo. Eu fazia um repertório a partir da emoção, do calor do corpo das pessoas. Hoje eu fico me perguntando, será que isso está sendo gostoso? Eu não estou vendo os corpos mexendo nesse momento? É engraçado que... Eu queria tanto ver os corpos mexendo. É uma coisa que incomoda todo artista, né? Aí às vezes eu falo assim, e olha que eu pedi para o meu público parar de me filmar. É uma coisa hoje antiproducente, porque eles vão parar de me mostrar em lugares e perpetuar aquele grande espetáculo. Mas eu falo, mas eu estou sentindo vontade de que vocês mexam, que vocês cantem, que vocês chorem. Não saboreia, né? Não saboreia. E eu vou te falar, eu sinto, fazendo esse paralelo assim, muito, muito passando pela minha vida, mas eu queria entender por que nós nos tornamos esse grupo de... É complexo. Eu tenho dado palestras em empresas e uma das coisas que mais me pedem para falar em empresas é sobre a convivência em ambientes de trabalho. Por que as pessoas, ao invés de somar e trabalharem juntas, elas se atrapalham umas às outras? Se você for ver o ciclo da natureza, a natureza junta 2 átomos ou mais átomos e forma uma molécula. Uma molécula pode muito mais do que um átomo. Junta várias moléculas, forma uma célula, que pode muito mais do que uma molécula. Ela vai juntando para potencializar. Agora, quando você pega o João, digamos que o João trabalha sozinho e ele faz X. Quando você traz o José e coloca junto com ele, eles às vezes caem para X sobre 4 juntos.
Porque um atrapalha o outro o tempo todo, competem o tempo todo. Um tem ciúmes do outro, tem inveja do outro, quer parecer melhor do que o outro. Não tem consciência dessa construção, né? Ou seja, existe um egoísmo feroz na humanidade hoje em dia. Não é que seja hoje em dia, é um egoísmo que vem com a humanidade, mas nós vivemos um momento muito crítico de egoísmo. Talvez porque já fosse tempo da gente ter trabalhado melhor isso, de ter superado, e ainda temos isso tanto como palavra do dia, né? No Tibete eles chamam de heresia da separatividade, o egoísmo. É aquele momento em que eu acho que o teu mal pode me beneficiar, que você pode perder e eu posso ganhar. Quando ignoramos que somos um conjunto, que o que beneficia um beneficia todos e vice-versa. Uhum. Vocês falavam um pouco a respeito do Homo sapiens, do Neandertal, falávamos ainda há pouco. Uhum. Em 2000... Nossa filha tem uma curiosidade. Eu estava falando para ela disso. Ela tem uma curiosidade incrível sobre isso. Ela não pisca. Que ótimo, é um assunto bem interessante. Em 2020 saiu uma revista da Scientific American que o nome era Neandertal, o Homo Amigável. É novembro de 2020, se não me engano. Essa reportagem falava que durante muito tempo se pesquisou por que quando o Neandertal convivia com o Homo sapiens, por que o Neandertal sumiu e o Homo sapiens prevaleceu. Aí houve 1000 hipóteses totalmente frustradas, né? E naquela edição se falava de um conjunto de cientistas que chegaram à conclusão que o Homo sapiens prevaleceu porque ele tinha uma capacidade de cooperação, de trabalhar em conjunto com aqueles membros da sua aldeia que o Neandertal não tinha. Eram muito mais individualistas, não sabiam trabalhar em conjunto. Eram mais fortes, inclusive, mais robustos, estratégias, né? De trabalhar em conjunto, essa capacidade de formar um grupo. Agora imagine, se a gente prevaleceu pela cooperação, pela colaboração, parece que agora a gente está tomando o caminho de volta, né? Vamos voltar para os neandertais, porque é dificílimo o ser humano ser colaborativo. Trabalhar em conjunto é um desafio, é impressionante. E a nossa consciência sobre o universo, assim, sobre... Desculpe, meu amor. A tecnologia... a tecnologia da informação, já temos essa informação, essa percepção do cosmos, né? E temos a ideia, claro, isso está provado, desde que a gente é gente, a gente fala sobre a existência de outros planetas, a gente não precisa ir muito longe, mas anos-luz tem um planeta X, e a nossa pequenez como espécie, né? Não como planeta, mas como espécie dentro desse conjunto, e como a gente só se distancia dessa percepção de que é muito breve, é muito rápido e não se vive bem porque tem a ignorância da separação, né? Como os tibetanos falam, né? Dessa ignorância. Você vê alguma saída, algum futuro, algum viés? Você promove isso na sua vida de uma forma incrível, mas como é que a gente faz para fazer isso ter um alcance, pessoas pensarem sobre isso? Eu acho que as crianças são um caminho muito, 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 muito favorável, né? Porque são HDs vazios e a gente pode incutir essa ideia, essa percepção já de pequeno, né? Mas a gente primeiro tem que ter conquistado essa percepção para poder transmiti-la, né? Uma responsabilidade de autotransformação para você passar adiante. É isso que eu queria saber de você. Eu percebo que a humanidade necessariamente terá que trabalhar nessa sequência com o processo de crescimento humano em valores. Porque nós temos como se fosse um frontão grego sustentado por 2 colunas. Um é o avanço das coisas, outra coisa é o avanço do homem. O avanço das coisas vem numa velocidade fora do comum, a internet das coisas, a tecnologia, enquanto que o homem está do mesmo tamanho do ponto de vista dos valores. Às vezes até retrocede um pouquinho. Não usa essa informação para benefício nenhum, né? Ele só tem informação, ele não usa, né? E aí esse frontão ameaça desmoronar. E essas coisas são meios, não são fins. Então, o que adianta que o nosso telefone agora toque a 9ª Sinfonia de Beethoven, ao invés de fazer trim, se nós continuamos falando as mesmas bobagens, alienados, sem autocontrole? Então, necessariamente, a gente tem que trabalhar sobre o crescimento do ser humano, conquista de valores. O humanismo é a saída para a humanidade. É aquilo que você fala, né? É mais fácil ir à Lua
do que ao interior de si mesmo. Tem essa Carl frase? Jung que fala sobre isso. É mais fácil começar do zero e desenvolver uma tecnologia que te leve à Lua do que começar do zero e desenvolver um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Para isso, a gente tem toda uma tradição de pessoas que viveram bem e gostaram de ensinar. Né? Quando a gente estuda estoicismo, quando a gente estuda várias escolas de filosofia, vários grandes pensadores, a gente está ali dando depoimento de uma vida humanamente grandiosa, para quem queira começar desse caminho trilhado. Como quem quer criar um avião não começa do zero, do 14 bis, vai no ITA e começa da tecnologia que foi desenvolvida. Né? Tem muita tecnologia do bem viver aí na história da humanidade. Olha o passarinho voando, né? Tem que observar o passarinho voando primeiro para saber como é. Eu sempre conto uma história, imagine você que você pegue um homem conduzindo uma biga romana em Roma, lá atrás, e o homem moderno conduzindo um avião a jato. Progrediu a máquina, não necessariamente o homem. Talvez aquele lá de trás fosse mais fraterno, mais humanista, tivesse uma visão de mundo de maior compaixão, por exemplo. E com bem menos tempo de civilização, né? Comparados a nós. Os valores humanos a gente está deixando para trás mesmo, estamos no processo de queda de valores humanos. E eu acho que agora urge trabalhar com isso, a construção, a formação humana em valores, como um processo de educação, começando pela nossa autoeducação, para que possamos passar esse referencial para a próxima geração. Para ir para fora, primeiro entrar para dentro mesmo, fazer esse... É aquilo que você fala muito isso também, de que muitas pessoas esperavam que a pandemia, que foi um evento recente, ia mudar a humanidade, né? E você fala isso, ninguém muda de fora para dentro. Eu achei isso também bem... Refleti muito sobre isso. E realmente, para mim, foi um catalisador, acho que para a gente, né, meu amor? Um despertar de uma nova consciência, a gente foi morar numa casa, né? Eu tive uma conexão absurda, assim, comigo, com a natureza, né? A gente também se aproximou muito. Tivemos nossos atritos, mas acho que a gente se casou mais ainda, né? Porque muitos se separaram. Mas os atritos são exatamente a busca de alinhar as nossas faltas, os nossos... É aquilo que ela falou, a gente junto, ou a gente constrói, ou a gente se destrói. As discussões são parte da construção, né? Eu vejo dessa forma, assim. E, obviamente, amor, que é o que faz a gente querer construir junto. Mas isso vale também para pessoas que não se relacionam como marido e mulher, amigos, vizinhos, pessoas que você não conhece. Mas esse negócio de você... Eu acho que o mundo viveu pestes, viveu pandemias, viveu cataclismas, coisas horrorosas. E aprendeu-se pouco diante disso. Repete-se muito coisas horrorosas que aconteceram na história do mundo, se repetem. E eu acho que hoje a gente dá uma importância muito... A gente banalizou o sofrimento de quem já viveu essa primeira experiência. E hoje existe uma necessidade de noticiar, mas em detrimento de falar sobre o sofrimento desse aspecto, e sim sobre popularizar essa dor e simplesmente divulgar como é que chama essa expressão que a gente usa? Engajar. O homem hoje engaja, ele não percebe nada, ele só engaja, não interessa o que seja. Ele quer número, ele quer o like, ele quer... Eu entrevistei aqui 2 psicólogas brilhantes aqui recentemente, na semana passada. E aí o tema foi consumir, né? Ser estimulado a consumir até chegar ao se autoconsumir. Então a gente vamos dizer assim, convidado, estimulado a ser uma eterna mercadoria e consumir, fazer as coisas. Então acho que esse... É uma autofagia também, você se destrói, né? Esse engajamento é muito em prol disso. Tipo, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou... E não o que é que as pessoas vão ganhar com isso, né? Não que todos sejam assim, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre esse dar e receber, né? Eu vejo muito você falando sobre a felicidade, mais como o dar do que o receber. E aí isso também foi uma coisa que eu parei. Um dia voltando no engarrafamento, ouvindo o vídeo dela, na que ela falou isso, que a felicidade é dar e não receber. Eu falei, nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Na verdade, os homens são do tamanho da sua generosidade, né? Você vai olhar na história, os grandes homens foram os que deram muito e não os que tinham muito. Se o nosso mérito é pelas coisas que a gente consegue reter, o mérito é das coisas e não nosso.
Nosso mérito vem exatamente da entrega, do quanto somos capazes de nos doar. Chega um determinado momento que a vida te pede mais alguma coisa e você diz, não, isso não. Tá bom, ela vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. Uhum. Às vezes somos generosos no plano físico, mas quando ela pede que a gente entregue a imagem que as pessoas têm da gente, que a gente entregue o desejo de ser amado a qualquer preço, quando vai para coisas mais sutis, a gente diz não, aí não. E isso determina o nosso tamanho, o Você quanto acha somos que a capazes de dificuldade de entregar. envelhecer parte disso, da relação da pessoa com a matéria, acima de tudo, mais do que com o que se viveu, o que se aprende? Porque eu vou te falar, eu tenho 52 anos hoje, não tem aquela coisa, né? Não vou dizer tem pessoas que falam, não vou dizer minha idade. Eu digo a minha idade hoje assim com muita satisfação pelo conforto de coisas que eu sei hoje e que eu vivo hoje, o que eu aprendi na minha vida, que eu não trocaria na conta, eu não trocaria. Óbvio que estão lá as minhas estratégias, né, de me manter bonita, não sei o quê, mas isso não é o grande viés da minha vida hoje, sem dúvida nenhuma. Mas eu sinto um temor sobre o envelhecer, o amadurecer, porque ele está muito atrelado a logo, logo eu vou deixar de ter essas coisas. Você se comunica com a finitude, né? E muitas vezes a finitude está associada a isso, a esses poderes do que se tem, de onde você pode se divertir, ou ter coisas, ou se relacionar com pessoas por interesses, muitos, né? O desespero vai vindo de você saber que tudo aquilo ao qual você está apegado necessariamente vai perder. Há um pensador do século passado, Nilakanta Sirihan, um escritor muito especial que eu te recomendo. E ele diz que diante da morte nós deveríamos desde já construir a nossa barca, onde a nossa consciência vai se situar quando perder essa base de apoio que é o nosso corpo físico. Ou seja, construir uma barca de valores, de identidade, de fraternidade, de justiça, de bondade, de tal maneira que a nossa consciência possa navegar nessa barca, quando não tivermos mais isso aqui. Porque diante da morte, só o que sobra foram os atos de valor que fizemos na nossa vida, o tanto de princípios que conseguimos armazenar. Quando isso tem um peso importante na vida, sobra muita coisa. Quando não tem, ficamos... E inclusive a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é uma médica paliativista, já morreu há alguns anos, ela dizia que quanto mais materialista o ser humano era, os anos de profissão que ela teve tratando de doentes terminais, né? Quanto mais materialista, maior a probabilidade de perder a consciência nesse momento extremo da morte. Ou seja, várias causas, mas a pessoa entra num processo que não suporta confrontar conscientemente a morte. Porque vê que tudo aquilo que ela tinha como base vai ser perdido ali. E ela fica sem base onde ela não tem sua consciência. O pilar foi algo que ela não vai manter com ela, digamos assim, espiritualmente. Ela manteve a relação dela exclusivamente com algo que ela vai perder, que é certo que vai perder. A certeza, a morte é uma certeza, e você, quando está diante da sua maior certeza, você não tem absolutamente nada com você. É o vazio completo, né? É o vazio, já vai morrendo, está vazio, não vai deixar nada que preste. Daí a necessidade de, desde já, pensarmos se estamos construindo a nossa barca, né? Aquelas coisas que a morte não é capaz de levar. É aquilo que a gente estava conversando aqui, que Sêneca fala, né? De que a vida toda é um aprender a morrer, né? Esse é um tema bem difícil, porque a gente vai chegando nessa idade, né? Da meia idade para cima, que começam a vir, né? Você começa a perder mais amigos, né? Começa isso a chegar mais próximo de você. Até um ponto que, né, como meu avô dizia, meu filho, hoje eu tenho... Imagino que todas as pessoas que você amava, que você gostava muito, já não estão mais aqui. E tem também uma relação direta com o tempo. Se eles estão morrendo, já é a minha vez, também tem isso. Né? Uhum. Muita gente pensa assim. Eu sempre recomendo no Ano Novo, porque o Ano Novo é o Dia Internacional do Planejamento de Tempo, né? Todo mundo pensa sobre a vida e tudo mais. É a segunda-feira da dieta, né? Isso. É o Ano Novo para a vida. Tentar imaginar se nesse ano você teve algum momento que vai ficar para a história da sua vida. Algum momento de crescimento, algum momento real, onde você foi você mesmo, onde você entregou o que você tinha de melhor, onde você esteve presente de corpo e alma naquilo que estava fazendo, dando o seu melhor. Houve algum momento real ao longo desse ano? Alguma coisa desse ano vai sobrar na conta final da minha vida? Ou foi um ano inteiro de alienação, correndo atrás não sei nem de quê,
disperso, com a mente num lugar, o corpo no outro, sem dar nada, sem fazer nada pela humanidade, tá? Sem nenhuma entrega. E sem ter um campo para receber também, né? Que é algo que pode nos preencher. Alguém que esteja disposto a estender a mão sem nenhum interesse, você também não está apto a abrir para receber nada. Você está simplesmente perambulando por aí. O fato é que temos muito pouco momentos de realidade na nossa vida. Que loucura isso, né? E esse é a tal barca que Sirihan falava. Pouca coisa, Platão chamava isso de reminiscências, as sementes douradas que a gente vai levar de uma vida. O que foi real, o que valeu a pena, o que nos fez crescer e permitiu as pessoas à nossa volta crescerem também. É legal você falar isso. Essa semana agora, Ivete foi lá no instituto dela, ela está apoiando um projeto bem bacana de tênis, né? Aula de tênis para crianças carentes e tudo mais aqui em Salvador, e vários outros projetos que a gente participa. E eu consigo perceber quando o brilho, a alegria dela, né? Ela, em tudo que ela faz, ela põe muito amor, propósito, mas eu consigo perceber o show que ela fez para o Martagão de Esteira, que ela arrecadou e fez uma UTI para crianças, e vários outros também, Natal do Bem. E também, Caio, o quanto eu posso beneficiar num show que não tem nenhum viés filantrópico ou de assistência. Tem pessoas ali no meu show que elas estão em busca de um momento onde elas podem ter um momento de realidade. De alegria. Eu penso sobre esse ser real, não necessariamente ser... Eu posso estar equivocada, mas de estar presente numa realidade do que você é, de fato. Ainda que seja num momento de diversão, estou no lugar que eu quero, sendo a pessoa que eu sou, me emocionando com isso que me emociona e levantando os meus braços, porque eu sinto vontade de fazer isso, me deixando ficar suado porque é isso que eu quero, sei lá. Então, tem muitos movimentos que têm essa energia de doar, que são sensacionais. Que quando eu sinto isso, né? Senti isso com as crianças lá, essa possibilidade de poder ver ali uma oportunidade para todo mundo e ser gostoso poder fazer. Mas muitas vezes quando eu estou cantando e eu olho para as pessoas, tem pessoas ali se alimentando daquela alegria, daquele momento, daquela coisa ali, aquele reggae, aquela folia, mas que voltam para suas casas assim, fiz uma coisa que eu estava querendo fazer. Me joguei hoje de um jeito que eu estava querendo jogar. E isso é retroalimentado, né? Eu jogo, eu dou e recebo, eu dou e recebo. E é o que faz bem pra gente. Geralmente, quando a gente dá, a gente imediatamente recebe alguma coisa. Muitas vezes perceptível, às vezes não perceptível, mas a sensação de bem-estar, ela está instaurada. E você talvez não sabe nem porquê, aí o negócio está acontecendo. Você fala, poxa, hoje eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Quando há essa relação onde a gente se doa e recebe também, o outro se entrega nessa relação, sempre saem os dois alimentados. Recentemente aconteceu um fato muito interessante em relação a esse aspecto de união, de trocas. Um fato comigo, que talvez vocês tenham ouvido falar. Eu fui chamada para fazer uma aula para a seleção feminina de futebol. Eu não sabia, não. Eu também não soube disso. Na Granja Cumari, fui lá e fiz uma aula para elas. Aí foi interessante porque eu dei um exemplo para elas de união, contando uma história de um colar de pérolas. Já vou contar para vocês isso. Eu sei que elas ficaram um pouco impactadas com a história, eu achei que elas gostaram. O técnico, Arthur Elias, que é uma figura muito sensível, ele foi e comprou colares de pérolas e deu um para cada uma delas, simbolizando essa história, esse momento. Legal. E quando elas foram receber a medalha de prata, elas estavam com esses colares de pérolas. Que massa. Eu achei muito bonito, que foi um símbolo para elas. Mas, enfim, a história do colar de pérolas é o seguinte. Imagine que cada um de nós é uma pérola desse colar. A princípio, só olhamos para fora. Aquela pérola redondinha, brilhante, achamos que somos a pérola mais bonita do colar. Lá pelas tantas, esgotamos essa superficialidade e começamos a buscar algo mais profundo. Aí, como nós só estamos acostumados a reconhecer pérola, olhamos para dentro e não reconhecemos a prata que passa por dentro de nós, o fio de prata. O fio. Aí sentimos aquele vazio interior, mas de tanto buscar, a gente acaba percebendo aquele pedacinho de prata dentro de nós. Aí eu encontrei a minha essência, que maravilha. Todas e é as o que pérolas, me liga às demais pérolas. Todas as demais deveriam achar também a sua essência. Num último momento, a gente percebe que aquele pedacinho que passa dentro de nós
e passa dentro de todas as outras, é um único fio. É o que E une. quanto mais profundo nós vamos, mais percebemos a unidade. Porque a unidade é a verdade. Em essência, somos um. Percebe? Então, nesses momentos que você está falando de troca profunda, a gente começa a perceber que quando um se enriquece, o outro se enriquece também. Quando um ganha, o outro Você ganha. não conta também. de 1 a 10, de 1 você pula para 10, você tem que contar 1, depois 2, depois 3. Para chegar a trilhões e milhões, você só pode começar do 1. Né? E quando você vai... Somando, você né? chega a esses números mais... E quando você vai observar a sutileza da natureza, né? Que eu estava lhe falando dessa minha descoberta e desse meu interesse, é isso mesmo. A vida é totalmente cooperação. Hoje a gente, por exemplo, a ciência tem descoberto que as árvores, elas se comunicam através das raízes, né? E uma árvore que está, às vezes, mais frondosa, ou com um pouco mais de vitalidade, energia, ela alimenta e sustenta outras árvores, não só da mesma espécie, como as que estão ao redor, porque ela sozinha, ela padece. E as outras árvores, né, fazem com que crie um ecossistema que barre o vento, que cicle os nutrientes, e aí é tudo em conjunto, né? Até na hora de se defender, quando uma girafa, tem uma espécie que eu não lembro agora o nome, na África, que a girafa, quando come as folhas, essa árvore que é a primeira a ser comida, ela manda uma mensagem pelas raízes e para as outras árvores, e aí as outras árvores soltam uma substância que deixa a folha amarga. Então ela se defende da comilança da girafa. Então a girafa vai nas outras árvores, ela às vezes se sacrifica, mas as outras árvores se preservam, porque ela, quando vai comer, ela sente o gosto amargo. E aí, mas aí você, olhando de forma assim isolada, a foto, você vai enxergar só como a predação da girafa comendo e matando a árvore. Mas na verdade, aquilo ali, precisam ter girafas para fazer a poda e para que aquele ciclo se renove e para que a árvore que está ali pequenininha esperando a árvore maior que já fez sua função, já colocou seus frutos, que ela tombe, abre uma clareira e que nasçam outras árvores. Bata o sol ali. E aí a abelha que vem e que tira o néctar e o pólen da flor, mas em contrapartida ela deixa o quê? A polinização, que é o que faz a semente e poliniza. E aí quando você vai ver todos os animais, todos os seres, eles estão sempre sendo úteis, e não tem uma abelha que pega um pouco mais de pólen para ela, ou que, né, não quer ser abelha, fala assim, acorda um dia, não, hoje eu não vou ser abelha, hoje eu vou fazer outra coisa. Não. Ela vive em torno de 40 a 50 dias trabalhando todos os dias. Sendo abelha, né? Sendo abelha, da hora que acorda, da hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Foi uma coisa que eu fiquei refletindo na pandemia, quando a gente começou a criar as abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas brasileiras. Eu acordava antes do sol nascer, não tinha nada para fazer, né? Eu ficava olhando para elas. Quando saía o primeiro raio de sol, as abelhas começavam a sair. E saia assim, parecendo na hora do rush. Aí, quando era final de tarde, não tinha uma abelha que se atrasava. Não tinha uma abelha que chegava de noite. Todas se recolhiam. E aí eu comecei a estudar sobre elas e ver, né, como elas cooperam, como elas se organizam. Como sociedade, como elas são limpas, muito, né? Impecáveis. Elas nascem com a função, sem voar, e depois elas vão... Aí são as lixeiras, daqui a pouco elas vão só fazendo o trabalho construtivo. Aí quando elas se tornam um pouco mais velhas, elas começam a voar, e aí elas vão buscar a comida, e aí volta até a hora que elas simplesmente morrem voando. Elas estão voltando, ou dentro da caixa, as abelhas pegam ela, tiram o corpo, né, o cadáver, vamos dizer assim, da abelha, bota para fora, e aquilo né, a abelha rainha dura 5 anos, ela morre, nasce uma outra abelha, uma abelha que é princesa, vira uma rainha. É porque o objetivo é continuar existindo, né? Não para, né? E aí é muito lindo, se você for perceber. Aí tem uma frase que eu te falei, vindo de carro para cá, que aí você falou uma coisa de como é que era antigamente. Toda vez que a gente viaja e vai para algum lugar que meio que parou no tempo, eu tenho essa impressão de que a vida no passado era mais cooperativa, era mais solidária. No semiárido mesmo, a gente tem ido muito, né, aqui no interior da Bahia, as pessoas parece que tem um pouco mais desses valores, né, assim, mas são pessoas muito conectadas à
a natureza, né? Tem Acho que as pessoas são mais contemplativas. Acho que a gente deixou de contemplar. E as mais longevas também, eu estudo muito a longevidade. Quando você vai ver, eu entrevistei aqui um cineasta, Henrique, que ele entrevistou 53 mulheres e homens na Bahia que tem acima de 100 anos. Ele falou que a maioria, só tinha uma das 53 que tinha uma classe social mais promissora, vamos dizer assim, e todas elas viviam numa casinha simples, cultivando o seu próprio alimento, ligadas à natureza, né? Aquilo que eu falei, o ser humano adoece, parece que isso é uma máxima, o ser humano adoece à medida que ele vai se afastando da natureza. Isso é porque elas estão livres também dessa expectativa do que o outro acha que é certo ter e ser. Está ali se mantendo, está tudo certo, eu sou livre. Eu sou livre disso. Eu acho que é assim, né? Eu acho também que dentro de uma comunidade desse tipo as pessoas têm mais noção de que não viemos aqui apenas para receber da vida, mas para doar também. Ao ser ativo, ao ser trabalhador, ao estar ligado à natureza, ele devolve para a natureza um pouco daquilo que ele recebeu, porque nós somos totalmente devedores da vida. Nós não damos à vida nem perto daquilo que ela nos dá. Nós deveríamos procurar fechar um pouco mais essa conta, né? Porque a abelha se entrega, se doa, produz o seu mel e morre. Nós, o que produzimos para a natureza, o ser humano, de positivo? O que a humanidade está dando para a natureza? Está mais tirando do que dando. Não está sendo um fator de agregar, um fator de soma. Nós temos mais subtraído da natureza do que dado. Tá? Então, essa conta não fecha. Nós ficamos um pouco soltos, meio desmotivados. Não cumprimos o nosso ciclo de receber e de doar, de receber e de doar. Somos hoje muito predadores em relação à natureza. Sim. E essa religiosidade, assim, eu não falo nem da diversidade religiosa, porque eu acho que isso é cultural, é ser de cada lugar, enfim, são escolhas e relacionamentos que a gente estabelece com o divino a partir das nossas sensações mesmo, da liberação de cada um. Mas o que você acha não de religião? De religião a gente já compreende um pouco o que seja, mas sobre religiosidade, sobre fé, sobre a relação com o divino, com algo que a gente entende como sendo... eu tinha um amigo meu que falava assim, Ivete, não existe o poder maior do que o próprio poder. Eu achava isso genial dele, porque assim, a gente entende uma coisa como poder, seja ele em que instância for, né? Poder de cura, poder disso, poder daquilo, de realização e tal. Mas tem um poder maior que a gente desconhece esse poder. A gente não sabe que tamanho tem isso. O que você pensa sobre isso, sobre a religiosidade, a necessidade da gente de ter essa conexão e o quanto isso é favorável nesse chamado nosso sobre saber sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência? Eu chamo de espiritualidade, não propriamente de religião. Espiritualidade. Espiritualidade é algo que está diretamente relacionado ao nível de maturidade, ao nível de elevação de consciência que conquistamos. É como se fosse uma voz que a gente aproxima mais, ouve de maneira mais contundente. Dentro de nós existe algo que nos chama para a unidade, nos inclina para a unidade, nos inclina para estarmos mais próximos à imagem e semelhança de um ser que é a própria unidade. É o único atributo de Deus que a gente pode imaginar é esse. Ele é uno, porque qualquer atributo que a gente dê a ele vai dividi-lo. Se você disser ele é redondo, ele não é quadrado, então o quadrado limitou. Se você disser que ele é uma cor, ele não é a outra, então outra cor ele limitou, segmentou. Então ele é o uno. Quando a gente se aproxima desse uno, aproxima-se dele e simultaneamente entre nós também. Existe um chamado para a unidade dentro de nós, para que a gente se harmonize internamente, consequentemente se harmonize mais à nossa volta e vá encontrando cada vez mais essa imagem e semelhança com esse ser divino. Quando nós não somos muito sugados pela alienação, pelo materialismo, quando temos um momento de vida interior, de reflexão, é como se fosse uma voz que te chama. É algo que te puxa para cima, realmente. É o curso natural da vida humana quando a gente não atrapalha. É muito difícil, independente da pessoa acreditar em Deus ou não, que ela chame de natureza, que ela chame do que ela quiser. A conexão que ela... É muito difícil que ela não perceba que quando a gente não atrapalha, a gente sente algo que nos puxa em direção a esse centro, de nós mesmos e do universo, que nos puxa para a unidade, para o ápice da pirâmide. Eu gosto muito quando você fala, acho que
isso traz aquela coisa que você estava falando para mim mais cedo aqui, das 7 leis universais. Né? Queria que você falasse isso rapidamente com esses exemplos práticos. Eu gosto muito desses exemplos práticos que ela dá, né? Porque fica muito fácil da gente Eu acho que ela interpreta entender, a nossa necessidade. Porque a filosofia a que conhecemos, né? A filosofia, quando fala filosofia, filosofia, só os grandes intelectuais, claro, que percebem no sutil algo que... É como Caetano, que eu falei para Caetano uma vez. Caetano, você usa tanta palavra que eu faria 20 músicas com cada palavra que você bota. Você bota as 20 numa música só. Quer dizer, é sobre essa percepção e tradução, mas quando fala filosofia e essas frases que tocam a gente, é sensacional, né? Essa percepção desse sutil. É o que eu achei fantástico, ela falando do Egito. Né? Ela fala que foi o início da civilização, né? E o Kybalion, que chama? Kybalion. Kybalion É uma compilação de doutrinas egípcias que falam sobre as leis. 7 leis universais. Eles já sabiam disso naquela época. Sim. 7 leis que, segundo eles, valem desde um grão de areia até planetas, estrelas. A gente diria hoje um ninho de galáxias. Né? Do micro ao macro, você fala, do né? Do micro ao macro, as mesmas leis. Do que existe, né? Isso, de toda manifestação. Leis iguais para o que existe. E quais são essas leis? Você pode não citar? dá para a gente falar de todas Não só citar. Não tem tempo. Só citar para depois. Ou talvez a que você acha mais... relevante. Talvez mais escassa ou talvez menos perceptível. Sei, difícil. Bom, uma que eu acho muito interessante é o princípio da vibração. E o princípio da vibração significa onde a nossa consciência, quando a consciência se coloca na ponta dos pés, diante de que ela vibra. Imagina, você às vezes sente... Não entendi. Sente a dor de uma pessoa, sente, sei lá, uma vibração diante de uma música muito bela. E às vezes você vai contar aquilo para alguém e aquela pessoa diz, que bom. Nem todo mundo vibra diante das mesmas coisas, percebe? Parece que a gente tem um certo ápice, que é onde a gente tem o nosso máximo de vibração, onde a nossa consciência se coloca vibrando diante daquilo, o máximo de bom, o máximo de belo, o máximo de justo. E dizem que essa vibração é o nosso nome interno, é o que nós somos. O universo inteiro vibra, desde o mais lento até o mais sutil. Mais lento a vibração da matéria, mais densa, mais sutil a vibração do espírito. E no meio desse caminho existe a nossa vibração, que é o nosso nome interno. Quando você se eleva o máximo que você puder, diante de que você vibra. Às vezes eu te dou um texto lindo, a tua consciência acelera, outra pessoa que lê não significa nada para ela. Tentar entender e acelerar essa nossa vibração interna para coisas cada vez mais nobres, mais sutis, mais universais, acelerar o nosso nome interno. Eu acho isso muito bonito. Sempre digo, imagina que se Platão, grande filósofo que viveu 2.400 anos atrás, viesse aqui hoje e te perguntasse, quem é você? O que você responderia para ele? Se você dissesse diante de que você vibra, você estaria dizendo o essencial de si próprio para ele. O que você vai dizer? A sua profissão? Ele vai dizer, isso é o que você faz ou é o que você é? Seu endereço, seu CPF, o que você vai dizer para ele? Quando você diz diante de que você vibra, quando a tua consciência se coloca na ponta dos pés, você está falando do seu nome interno, de quem você é. Eu acho isso muito bonito. Difícil você na verdade, perceber, né? Fazer essa... Traduzindo aí um pouco o que a gente talvez não... Microfone. Ela está traduzindo um pouco o que a gente talvez não perceba como essencial, né? As coisas mais elevadas que você chega a perceber. Um texto, uma oração, um texto ou sagrado, quando você está lá sentimento. plantando suas coisas, você está agarrado de suas árvores, ou quando eu estou cantando 20 vezes a mesma música e um momento aquilo me toca loucamente. Ou quando eu estou com meus filhos embolados, aquele negócio gostoso, aquele caldo. É tipo aquilo, eu vejo como uma percepção, eu estou associando aquilo que você fala de a quem passa por um bosque de... Só veja a lenha para queimar, né? Depois que eu despertei mais para essa coisa que eu falei da pandemia e tal, eu comecei a ver beleza em tudo e a observar com mais clareza e com mais cautela os detalhes. A gente mora numa casa, a gente tem uma casa, né, aqui próximo, que é uma casa, um refúgio, vamos dizer assim, e a gente foi morar na pandemia, passar um tempo, e aí um belo dia, na manhã lá, eu já mais ligado, assim, mais antenado, olhando com mais detalhes, eu percebi uma colmeia de abelha sem ferrão lá na árvore. Aí eu cheguei pro jardineiro, nosso jardineiro,
Falei, Mingo, chegou uma abelha aqui agora. Aí ele deu risada, porque ele é um cara muito conectado, né? A natureza em si, ele é jardineiro, um cara muito sensível. Ele falou, não, seu Daniel, essa abelha está aqui há pelo menos, eu estou aqui há uns 7 anos, ela está aqui há pelo menos há uns 6 anos, 5 anos, ela sempre morou aí, o senhor que nunca percebeu. Aí eu faço o paralelo que eu comecei a fazer essa analogia de perceber várias coisas. Metaforicamente, o que você só vê a madeira para queimar, você coloca inclusive na perceber sua... vários defeitos, né? Várias coisas que eu ia na agonia fazendo. E então, assim, essa percepção você vai calibrando, né? E é onde a gente queima onde a gente vê em nós só coisas para queimar, e na verdade não há necessidade. Às vezes até a compaixão. Uma pessoa que às vezes a sociedade inteira inveja, você olha e vê, coitado, que fria que essa pessoa está, que alienação. Até o nível de compaixão é uma sutileza que você depura. Comecei a sentir a compaixão de coisas que às vezes a sociedade acha que são muito boas. Depurar a compaixão, depurar a sensibilidade, depurar a capacidade de amar, depurar a tua generosidade, vai depurando, vai ficando cada vez mais sutil, alcança coisas cada vez mais amplas. Isso significa que você está acelerando a sua vibração, crescendo como ser humano. Tem uma pergunta muito recorrente, desculpe, Daniel. A gente está um pouco ansioso aqui querendo perguntar. Estou aqui me controlando que eu sou uma pessoa... Não, vai. Faladeira de cotovelo. Tem uma pergunta muito recorrente, fazendo um paralelo a isso, que é assim, Ivete, até onde você chegou, não tem mais nada que você faz. O que você pensa? O que você vai realizar? Você já chegou onde chegou, aí eu vou ouvindo aquilo ali, vai me dando um alto constrangimento, não da pessoa, mas em mim. E eu passei a responder uma coisa, porque eu não queria ser descortês com essa altivez do pensamento das pessoas sobre a minha carreira, mas eu não queria responder mecanicamente uma coisa da qual eu não concordo, sobre chegar em algum lugar, esses lugares que a gente estabeleceu como sendo os lugares mais sensacionais do mundo. E eu sempre sucesso, falo, né? O próximo. Lugares mesmo, lugares físicos, tal lugar, em tal cidade, com tantas mil pessoas, com tantos isso, mas eu não sei. É maravilhoso, isso nos fortalece, impulsiona. Mas você falou uma coisa importantíssima aí. Nos momentos de maior auge da minha carreira, da minha vida, aos olhos dos outros, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Daniel já compartilhou comigo alguns momentos, a gente está junto há quase 17 anos. E assim, hoje eu tenho um pouco mais de maturidade e vivência para poder falar com tranquilidade sobre isso. Mas eu sentia uma agonia, porque era uma expectativa, era uma felicidade generalizada com aqueles meus momentos tão sensacionais, um negócio tão espetacular. E eu estava em momentos de total fragilidade, de total impotência, de total não percepção dessa felicidade. E é muito louco isso quando a gente acredita, você falou tudo, o cara está lá inacreditavelmente incrível e, na verdade, o que se pensa, se inveja aquela pessoa e aquela pessoa está no seu ponto máximo de fragilidade, de insalubridade emocional mesmo, de um negócio no chão, no fundo do poço. É muito louco isso, né? Que eu acho que é o maior problema que a gente vive hoje, né? Essa coisa das redes sociais, do que é ter um sucesso, uma carreira e a nível de saúde mental, acho que é o tema, talvez é o tema que você mais eles chamam, né? Para poder falar, talvez. Muitas vezes nos chamam para falar sobre isso. E aí, trazendo para minha área, eu sempre eu faço uma pergunta para os meus alunos que é aquela história, né? Fome, na verdade não é uma pergunta, mas é fome na alma. Não sei quem que falou isso, mas eu li em algum lugar, fome na alma, nenhuma comida calma. Aí tem aquela música, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? Eu começo sempre com essa reflexão. A gente não quer só comida, a gente quer
Alegria, Diversão e Arte. A gente é aquela do Titãs, né? Essa música é muito legal. E essa reflexão de... as pessoas me procuram muito por dificuldade, né? De emagrecimento. No nível de consciência que a maioria tem, o problema delas é isso. Vai no médico e você precisa baixar peso, suas taxas estão alteradas, você precisa, né, recuperar sua saúde, então precisa emagrecer. Aí as pessoas vão... O que faz para emagrecer? Come menos, come melhor, come disso, come daquilo. Aí tem um monte de recomendações, né, de exageros, né, de dietas. E vocês, mulheres, são muito impactadas por isso, né, por esse padrão de beleza e por essas coisas. E aí, nós mulheres, nós fomos condicionadas a obedecer um padrão de beleza a partir da expectativa dos homens sobre nós e de nós mesmos. Eu falo porque existe uma cobrança, uma ditadura da beleza muito maior para a mulher do que para o homem, né? Um padrão de beleza, exatamente isso. De um corpo, né? Dificilmente vê isso para os homens, né? Tem também, mas... Porque historicamente a mulher foi colocada na sociedade como um elemento, um objeto mesmo, né? E a mulher, para sair disso, ela ainda tem várias camadas aí para se libertar disso, até que ela seja a mulher que ela nasceu para ser, né? Aquele elemento. Eu vou precisar ir no banheiro. Vai lá. Desculpa, viu, gente? É uma construção, eu falo uma construção cultural, né? Disso. O fato é que isso existe, e aí eu percebo que essa turma, ela vem e fala assim: poxa, Daniel, é tão difícil, é para fazer isso, eu comer isso, comer aquilo, tudo bem, tá indo bem aqui, mas eu tenho uma fome que eu não sei, que eu não reconheço, uma fome que eu não sei dar tamanho. E aí é onde foi chegando essa minha curiosidade e querer entender melhor isso. Então, eu vejo você falando sobre esse vazio que as pessoas carregam, e muitos desses meus clientes, né, alunos, eles preenchem esse vazio. Ou eles acham que preenche esse vazio com a comida. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é algo que vai além do nutriente, né? O que está faltando, você acha assim, como é que você vê e enxerga isso? O que está faltando na vida das pessoas para que a gente preencha isso e que a gente não confunda isso com a comida, né? Que a gente pare de mastigar os nossos problemas, né? Isso é um ponto bem delicado, bem importante, assim, que eu tento trazer, né? E eu tenho me abastecido muito nas suas palestras, porque você fala muito desse preenchimento, né? Desse vazio existencial, e eu acho que isso é o ponto mais importante, assim, que a gente deve ter essa compreensão. O que eu percebo é que cada um de nós tem uma necessidade, veio ao mundo com um propósito. Não veio de férias, não veio só para desfrutar de conforto, veio para dar algum recado ao mundo. É como se fosse um espírito de missão. Nós viemos aqui para entregar o nosso melhor e chegar a agregar algum valor ao mundo. Dar o nosso recado, como se fosse uma nota de uma sinfonia que só a gente pode agregar. Ou seja, cada um tem o seu sentido de vida. Quando, por um processo de alienação materialista dentro da sociedade, você não vai atrás do seu sentido de vida, você faz aquilo que dentro dos padrões da moda dá mais dinheiro, é mais lucrativo, seja lá o que for, há uma frustração e a vida fica parecendo um tédio. A vida vai se tornando tremendamente maçante. Como a vida não satisfaz a nossa expectativa, a gente começa com rotas de fuga. A rota de fuga, às vezes, é estar o tempo todo na frente de um joguinho, ou na frente de um computador, ou começar a ficar consumista, fazer várias compras, ou começar a comer, como você falou. Comida como entretenimento, né? Isso, às vezes até vícios mais graves, como drogas e tudo mais. Necessariamente você tem que procurar alguma coisa que compense a vida, que vai ficando muito maçante, muito vazio, porque você é uma pessoa frustrada, que não realiza o seu sonho, não faz aquilo que você veio fazer no mundo, não sente que está fazendo diferença para nada, não sente que está crescendo. Ou seja, essa frustração fundamental de você achar que não está sendo fator de soma em coisa nenhuma, nem está se realizando, não encontrou o sentido da sua vida, vai gerar uma série de processos desse tipo. E às vezes a sociedade já tem as rotas de fuga todas preparadinhas. Tá? Se você não está feliz, faça tal coisa, e nada dessas coisas resolve. Daqui a pouco a pessoa está alienada, dopada, com um monte de processos anestesiada, para tentar, né? Anestesiar o chamado da sua alma. É o que acontece constantemente dentro da sociedade.
E você só se alivia realmente quando você sente que ocupou o seu lugar no mundo, que está fazendo diferença, está fazendo aquilo que te realiza, está fazendo aquilo que agrega valor ao mundo. É tão contraditório a gente buscar... a gente vive pautado por um padrão, né? Todos nós, de alguma maneira, tem um padrão a seguir, seja estético, seja de comportamento, seja do que se tem, para onde se vai, o que se come. Enfim, é um padrão e é muito antagônico, porque nenhum de nós se encaixa, né? Sempre precisamos ter ali uma lista para saber se a gente está dentro do esquema, e nenhum de nós completa essa lista desse padrão, nenhum de nós, e nós vivemos nessa coisa retroalimentando a ideia do padrão, sendo que nenhum de nós aqui nessa sala se parece. A gente pode ter alguma semelhança aqui, outra colar, o jeito de falar, mas nós não obedecemos nenhum desses itens de padrão estabelecido. E por que nós estamos sempre presos a isso? Isso maltrata tanto todo mundo, não é? Isso maltrata. Aí as pessoas vão buscando colocar, que você falou, droga, a comida, o consumo, o culto ao corpo, de uma forma excessiva, buscando preencher esse vazio. E no lugar desse vazio existe aquela ideia do padrão. O que é que falta para a gente ter essa consciência de que isso não é isso não vai, só vai nos destruir. É tão evidente, mas a gente se perde tanto nisso, é corriqueiro isso. E todos nós, de alguma maneira, a gente está ali obedecendo um rito para ser aquilo, fazer aquilo. A nossa alma pressiona para poder se manifestar no mundo. Quando a gente não deixa, é como se fosse uma mulher que está prestes a dar à luz e não deixa a criança nascer. É uma dor terrível, que aí tem que ser disfarçada de alguma maneira. Se você pegar uma pessoa que ela sente que está realizando aquilo que ela veio realizar, está fazendo algo em prol da humanidade, está somando, está se sentindo completa naquilo que faz, ela não precisa fugir de nada. Tá? Ela está ali indo de encontro ao seu destino, fazendo o que o mundo espera dela. Ela está realizada. A fuga significa frustração dos apelos da nossa alma. Agora, quando a senhora fala assim dessa falta de propósito, né, de encontrar esse caminho, eu acho que há também uma carência, um vazio aí, que é uma carência afetiva, né? Eu acho que há carência de propósito e tal, mas eu leio muito sobre isso e vejo que tem aquela história, né, de como a gente foi amado, o quanto a gente foi amado nesses primeiros... tem até um termo que fala na medicina, que é os primeiros 1000 dias, que são os dias mais importantes da vida. Primeiros 7 anos da vida. Qualquer repercussão física ou mental naquela fase repercute na vida adulta, né? Como se fosse um momento assim da criação do ser, que é mais frágil que qualquer trinca, aquilo ali, aquele defeito, não defeito, mas aquele lesão, vamos dizer assim, você vai carregar aquela cicatriz pro resto da vida. E aí, quando você fala desse vazio existencial, concordo, né? Eu, por exemplo, passei recentemente, de 10 anos para cá, que eu comecei a enxergar minha profissão, a nutrição, como algo que tenha muito mais propósito, além de emagrecer e engordar as pessoas. Porque era isso que vinha para o meu consultório. E eu sabia bem fazer isso. Mas, quando eu me tornei pai, eu olhava e falava assim, poxa, vai vir mais uma mulher, mais um cara que vai chegar aqui e falar, eu quero ficar mais forte, eu quero baixar o percentual de gordura, eu quero ficar mais acima, assado. E aí eu começava a não admirar muito aquele trabalho. Eu sabia fazer uma coisa mecânica, mas eu falava assim, não, acho que eu posso entregar mais. E aí foi aí que eu comecei a enxergar essa dimensão, aí a filosofia veio, e aí eu fui, enfim, né? É como se eu me desdobrasse em outras áreas. Mas eu me apego muito a essa parte, como a gente é pai e mãe de crianças pequenas, a gente tem muito cuidado, assim, de modelar, sabe essa massinha de modelar que é o filho, de não deixar que ela sofra que tem alguma falta nossa grande, o que está, né, cristalizado em nossas almas seja transmitido, seja repetido, né? Embora eu acredite que nós somos os acertos e erros dos nossos pais, e os nossos filhos serão acertos e erros nossos, e eles vão sobreviver, e eles vão ver a isso. Mas
Mas como diminuir esses erros no sentido de Como não repetir anular, né? O nosso medo é tipo assim, é causar, óbvio, trauma todos vamos ter, né? Porque não é o que acontece, é como você interpreta. E a dor também vai evoluir eles. A psicologia fala muito disso, mas é a ideia no sentido de tipo, tá, vamos lá, vai demorar um tempinho pra gente encontrar esse propósito, mas e esse buraco afetivo de uma pessoa que não teve pai, de uma pessoa que foi rejeitada quando era pequena, que foi talvez adotada, enfim, né? Como é que a filosofia trata isso? Tem alguma coisa que possa colaborar nesse sentido? Sim. A proposta do ser humano é um dia amar toda a humanidade. Esse é o ponto final, que um dia nós chegaremos. Quanto mais você vai abrindo o seu coração e se entregando e dando amor, menos você sente carência dele. Nós achamos que as nossas carências se resolvem recebendo, elas se resolvem dando também. Quanto mais você abre o seu coração e distribui amor por onde você passa, mais você tem para si próprio. Tá? Senão nós ficamos a vida inteira lambendo as nossas feridas, pensando no passado, o que o meu pai fez, o que não fez. Em determinado momento temos que fechar as contas com o passado. Todo mundo fez o melhor que pôde. Agora, a partir daqui, eu vou dar o meu melhor. Vou distribuir amor por onde eu passo. Sirihan, mais uma vez aquele autor, ele diz que a gente deveria perder o nosso coração todos os dias e depois ir em busca dele. E depois descobriremos que o nosso coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, cada degrau da escada que você está subindo, deixa carimbado o seu coração. Carinho nas coisas que faz, amor pelas pessoas que estão com você, carinho por cada momento do dia, pelo que a natureza te dá. Quanto mais você distribui amor, mais você tem para si próprio. E isso tem que ser um propósito, na minha visão, assim, amplo, né? Vasto, porque às vezes você pensar sobre propósito, a exemplo do que eu falei aqui do lance das crianças que estão do instituto e tal, que é incrível. Mas ele não só pode ser, esse propósito não pode ser uma coisa agendado, um propósito. Tipo, eu tenho um instituto, tal, estou fazendo ali com as crianças e tal. Mas tem outros tantos propósitos. Esse propósito, a ideia de propósito, ele tem que ser muito amplo para várias frentes das nossas vidas, né? Desde essa coisa da caridade, do amor ao próximo, da empatia, mas com coisas corriqueiras do dia a dia, como o propósito de não repetir coisas que fizeram mal para você, para o outro. Né? Assim, a gente como responsabilidade de pais, porque pai e mãe, eu tenho uma... Eu acho sensacional ser mãe, eu amo ser mãe, eu amo meus filhos muito, então eu fico ali sempre pensando, eu não gostava disso, às vezes até exagero na dose contrária, mas eu queria entender por que, ainda que tenhamos propósitos, a gente persiste em repetir erros que nos maltrataram tanto. E a gente anda e vira e recai naquele erro. E não falo só em relação aos filhos, em relação ao trabalho, ao colega, a uma pessoa na rua, enfim, a vida como um todo. Por que essa percepção de que estamos recorrendo no mesmo erro, na mesma postura, na mesma impulsividade, na mesma falta de consciência, ainda que saibamos que aquilo não é bom? É interessante. Por que não trazemos a teoria para a prática, né? Acreditamos em coisas elevadíssimas, mas na hora que a gente se movimenta, não leva aquilo em consideração. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente tem um caixa 2 mental. É o seguinte, digamos que você está pegando um engarrafamento, um trânsito, e Platão diz que você nunca deve perder o controle de si mesmo. Mas ali, na hora, embora você conheça isso do Platão, goste e ache maravilhoso, mas ali você acha que não funciona. Porque no tempo de Platão não tinha engarrafamento, ele não sabe de nada. Aqui eu tenho que fazer do meu jeito. Se eu não perder a paciência, se eu não gritar com todo mundo, não resolve. E aí o que acontece? Cria um monte de equívocos, cria um monte de brigas, cria uma excitação emocional terrível, chega mal no lugar que você tinha que chegar. E um buzina e atrás e não vai chegar. Chega um determinado momento que a gente deveria colocar na mesa. Por que eu penso de tal maneira e ajo de tal maneira? Se eu tivesse feito do jeito que Platão falava, funcionava melhor. Uhum. Eu tenho que colocar diante da mesa por que eu estou agindo de uma maneira incoerente com aquilo que eu acredito. Nós achamos que tem certos momentos que o nosso jeitinho dá mais certo do que aquilo que nós acreditamos. Propósito não combina Esse com é o chamado né? caixa 2 mental, que é a nossa inércia.
a nossa forma de fazer as coisas, o nosso temperamento que a gente não controla. Tá? Então, uma hora a gente tem que colocar isso em cima da mesa e dizer, rapaz, isso não funcionou. Do jeito que o Platão sugeriu, daria mais certo. Tá? E nós expormos as motivações das nossas ações para nós mesmos. E normalmente fica oculto, a gente não sabe. Só quando é pressionado pela circunstância que pulam todos esses bichos. Tem que confrontar esses bichos. Eu não acredito nisso, eu acredito nisso. E a partir de agora vai ser assim. É um processo que a gente vai ganhando passo a passo. Ainda que se me tire de um conforto, uma procrastinação. O pior tipo de conforto que tem, que é o psicológico, né? O hábito de reagir sempre da mesma maneira às mesmas coisas. Mudar isso é muito difícil. A senhora falou isso aí, eu lembrei de como é que eu consumo o seu conteúdo. Engraçado que quando a gente voltou da pandemia para morar na cidade, eu falava, não estava acostumado com aquela coisa de engarrafamento, eu levo as crianças na escola e ela busca. E aí eu ficava na volta, pegava aquele horário do rush, 40 minutos. Que para um baiano é muito, né? 40 minutos ali no engarrafamento. Em Brasília não tem engarrafamento, né? Eu ando em Brasília... Tem sim, tem? Já tem. Mas pouco, né? Aí eu andando aqui, eu parava... E na época de Platão não tinha engarrafamento, mas tinha as coisas... Não, aí eu parava no engarrafamento e ficava assim, meu Deus, só pensando... Fuga, né? Só pensando, tipo, poxa, meu tempo de cidade já acabou e tal, a gente precisa achar uma forma de morar em outro lugar, mas e a escola... Aí, teve uma hora que eu vi num vídeo seu, em outro contexto, que você fala assim de que um dia sem aprendizado é um dia perdido, e falando de como a gente aproveitar o tempo. Aí eu falei... E uma das coisas que eu me queixava muito também era depois que eu tive filhos, eu passei a ter menos tempo para ler, para estudar, né? Eu lia muito, estudava muito. E, obviamente, que isso ela tá achando porque ela já acha que eu estudo muito, mas... O fato é que eu leio menos e estudo menos. Fico ali, né? Debruçado daquilo, que é uma coisa que eu gosto. Imagine, viu? Aí eu falei... Tá ótimo. Aí eu falei, você tá reclamando. Você tá aqui há 40 minutos reclamando, né, desejando que você chegue logo em casa para fazer isso e aquilo. Aí foi quando eu comecei a consumir os podcasts. Aí eu falei, não. Se vai demorar... Eu ficava no Waze procurando o caminho mais rápido, a fila mais rápida para poder chegar mais rápido. Hoje eu não. Eu ponho na linha na do meio, ando na esquerda, paro ali, né, boto o podcast e aí eu vou aproveitando esse tempo, que é 2 horas por dia, né? Se for ir e voltar. E aí eu vou ali, ó, quando eu vou para Prado Forte também, que é 1h30, eu vou consumindo esse conteúdo e aí isso me dá ideia... Isso me dá ideia para poder trazer convidados, ideias de reflexões, né? Às vezes eu boto isso, às vezes eu volto... Tem vezes que é tão forte que eu volto sem ouvir música. Eu volto só fazendo download, assim, ó. Teve uma viagem que eu fiz um curso, eu tava com o Ivete, eu fiz um curso de agrofloresta com um cara que é um filósofo também, para mim, o Ernest. Eu fui ouvindo o som, 8 horas de quebra-mola. Aí cheguei lá, ouvindo o som, já não tava nem mais mudar o artista. Aí eu fui lá, fiz o curso, 7 dias de curso com esse cara. E aí ele... É aquilo que você falou, né? Do conhecimento, joga a gente na parede. E aí ele fez uma reflexão tamanha assim que eu voltei às 8 horas de carro, subindo e descendo quebra-mola sem ouvir música. Só mentalizando, refletindo e lembrando das coisas que ele falava. E olha que eu não anotei nada. E aí eu fiquei... Eu falei, a partir de hoje eu não sou mais daquele de... Eu só buzino se o carro vier pra bater em mim agora. Não sou mais de buzinar, de xingar, de... Mas você sabe que não buzinar já é um exercício, embora pareça uma coisa muito banal, mas o buzinar é de um destempero máximo. A pessoa buzinar é um destempero assim. Distribuir sua ansiedade, né? Compartilhá-la. É um destempero tão... Na vida, buzinar, né? Se a gente colocasse metaforicamente a buzina como um estopim de tudo... A gente não ia ser uma grande loucura. A gente ia ter que viver de fone, porque ia ser uma buzina atrás da outra. O buzinar na vida da gente é o respirar fundo, é não repetir aquela postura que eu tenho consciência de que aquilo não é certo. Mas para mim é tão difícil me comportar de outra forma que eu crio argumentos para me comportar daquele jeito. E aí eu fico ali, emperrado ali, né? Buzinando. Eu queria saber, fazer uma pergunta aqui de um livro, né? Você recomenda muitos livros. Eu vi uma vez você falando, se tivesse que ir para uma ilha deserta, qual era o livro, né, de filosofia que você... Difícil, né, responder, mas qual é o livro que você
levaria? Qual é o livro que você acha que é mais abrangente, assim, para... Com certeza, a República de Platão. Platão é tão versátil nesse livro que ele fala da vida dos guardiões, que seriam os filósofos, fala até do que eles deveriam comer, fala de todo o comportamento, como deveriam educar os filhos, tudo, tudo. E é um raciocínio muito preciso. A República de Platão. Ele não é um livro... Mas a gente acha? Simples. Você recomenda livros que a gente não acha. Não, ele é simples de achar, mas ele não é tão simples para quem está começando a conhecer a filosofia agora. Ler Platão minha filha, nem me fale. Mas é difícil, né? Para quem está começando agora é difícil. Eu recomendo começar pelo estoicismo, por exemplo, que é bem mais simples, mas voltado para a nossa vida Marco cotidiana. Aurélio... Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca. Epíteto, que seria o manual do Epíteto filósofo, que eu falei para você sobre a arte de viver, que nada mais é do que uma transcrição desse livro, né? As meditações do Marco Aurélio. E aí, Sêneca, você tem uma coleção, né? Tem muita coisa dele. Eu só li aquele sobre a brevidade da vida. E já foi assim um murro no queixo. Aqueles que a gente estava lendo no avião? Aqueles fininhos. Não, aquele ali é Byung-Chul Han, que eu te falei, o Ave coreano. Maria. Foi luta, viu? Mas eu li. Mas bom demais. O que ela leu, que ela ficou refletindo, que você também traz é sobre o desaparecimento dos rituais, né? Como é que você vê isso de acordo com as suas escolas que você estuda mais? Essa coisa do ritual né? Um ritual, por exemplo, do comer na mesa. Eu lembro que eu esperava meu pai para almoçar, né? Óbvio que hoje em dia almoçar é um luxo, porque, né, às vezes não dá nessa correria, mas lá para jantar tinha isso, né? De esperar o pai, de agradecer. Mas a questão é que correria é essa que não deixa a gente almoçar? Em detrimento desse algo que a gente acredita como sendo algo luxuoso. Eu digo desfragmentado, né? Cada um pega a sua comida, esquenta no micro-ondas, o menino vai pro quarto, se deixar, né? Vai ver TV, a criança quer ver filme comendo. Aí, né? Eu falo desses rituais, né? E não só esses rituais, mas todos os rituais, né? As celebrações, os encontros, tudo que... A vida se esvaziou desse aspecto sagrado. Existe um filósofo do século passado chamado Mircea Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando uma coisa é imbuída de um sentido, como, por exemplo, uma refeição em comum, você não está alimentando só o corpo. Aquela família está se retroalimentando de emoções, de afetividade, compartilhando aquilo que aprenderam durante o dia. Ou seja, alimenta muito mais do que o corpo. Aquilo ali tem sentido. É um momento sagrado. Nossa vida vai se tornando profana, vai perdendo esse aspecto sagrado. E se conhecendo, né? Embora vivamos juntos, como família, por exemplo. Caminhar juntos. Não se conheceu tudo, né? Por exemplo, caminhar juntos para um pôr do sol é um momento altamente cerimonial, um rito. Você está ali compartilhando um momento da natureza, né? E você vivenciando aquilo, esse momento dentro de você, percebendo essa luz quando ela se internaliza, né? Tomando energia para atravessar um período de escuridão. Ou seja, é um momento altamente cerimonial. A vida deveria ser cheia de cerimônias, chamados ritos, que ele fala da existência. E assim ela teria sentido. Por sagrado é a função de dar sentido. Senão a nossa vida fica toda banalizada. E também celebrações, né? Uma parte da minha família é árabe. E o árabe, ele tem isso de celebrar, né? Assim, pequenos momentos. Toda cultura tem qualquer cultura... Eu achava que era mais o árabe. Não. Mas é porque é forte da minha família. Sabe essa coisa de, celebrar o dia, né? Então, assim, poxa, hoje, né? Não eu vou celebrar de abrir uma bebida, não é isso. Não, mas tem ritos, por exemplo, de nascimentos, de crianças, de lugares que a gente nem sabe que existe, que tem uma maneira, tem uma... Eu estava lendo para as meninas no carro, um livro sobre contos africanos e tal, elas estão aprendendo na escola, uns até pesados, assim, eu tentando mudar a história, eu falei, meu Deus, muda ou não muda a história? No final da história, não, matou mesmo. E Sabô era um líder que falava sobre os mais velhos daquela aldeia, eram mais sábios, porque tinham mais experiência de vida, viveram mais, sabiam que depois daquela chuva viria tal coisa, não por uma sabedoria ou por leitura, ou por uma sabedoria de vida mesmo. E que um dos líderes não queria que os anciãos, eles fossem, os anciãos
Anciãos. Os anciãos, eles liderassem aquela comunidade, porque aquele cara queria ser jovem, líder, enfim, e aí vem toda uma história, e no final ele entende que aquela pessoa mais velha tinha mais sabedoria por experiência e também por tantas coisas que ele já tinha vivido. Mas cada lugar tem os seus ritos, as suas maneiras de celebrar ou de iniciar processos ou de passagem de ciclos. Isso está se perdendo porque esse sentimento de globalização, essa necessidade de saber o que o outro vive, você deixa de saber o que você viveu, você não se interessa pelo que o outro vive, é uma coisa meramente curiosidade superficial e isso está se perdendo. Não se tem mais nenhum tipo de celebração, nem de ritos, assim, ritos de passagem, de maioridade, de coisas essenciais na vida da gente. Nascimento, casamento, morte, são momentos surpresas, cerimoniais da vida. Lembranças. Mas eu atrelava isso a essa coisa do individualismo. Eu achava que a causa, vamos dizer assim, da quebra desses rituais, porque todos esses rituais, nessas celebrações, a gente fala do coletivo. E essa coisa narcisista, né? Esse narcisismo coletivo, essa coisa de o eu, né? Minha carreira, né? A gente, inclusive, assim, uma das coisas que a gente, quando se conheceu e que a gente somou, foi justamente disso. A gente está até hoje juntos porque a gente decidiu juntos, vamos dizer assim, recalcular recalcular a rota e falar, vamos, né, fazer um projeto de vida juntos. Então, eu acho que quando a gente fala de fazer um projeto de vida juntos, eu renunciar a algo, ela renunciar a algo pelo bem da família, mas já de desde todos, o começo eu acho que isso promove mais entender uma parte desses rituais, que eu quero dizer, né? Então, eu achava que essa coisa da eu, e você, que isso era também um fator de causalidade para essa perda. Pelo menos é o que o cara fala também, ele traz esse ponto no livro lá, o filósofo que você falou. Egoísmo. Resumindo. Maravilhoso. Depois de falar tanto, é isso aí. Eu queria... Legal, você concorda com isso então? Sim. A gente está chegando já no final aqui, já tem 1h40. A gente já se conheceu quebrando uma série de coisas, que era assim, eu sou mais velha do que ele, né? Não sou, né? Porque isso é um velho, isso da tribo é quem tem experiência, é isso aí. Eu sou o sabor da tribo. E eu mais velha do que ele, cantora e tal. Tudo que envolvia a gente era um vetor tão negativo que em alguns momentos a gente se questionava e falava, será que esse negócio vai dar certo, bicho? Porque o entorno da gente... A gente estava perdido ali naquele romance, estava tudo maravilhoso e tal. Mas tudo que cercava a nossa vida... Eu, pelo fato de ser uma cantora famosa, e ele ser um estudante, na época fazia faculdade de nutrição. No último semestre da faculdade. Último semestre de faculdade. Ele mais jovem ou mais velha. Eu famoso, ele não famoso. Tudo que foi dito em nosso entorno foi de que aquilo ali não ia dar certo. Por conta do que está estabelecido e não se muda. É muito louco. E se muda. E poderia dar certo, como poderia não dar certo, mas não a partir desse conceito de que é porque você é assim, é porque ele é assado, é porque o Deus é quadrado, o Deus é redondo. As coisas existem, são. É para existir isso aqui enquanto existir, é o que vai acontecer. Mas não porque alguém disse que isso não vai dar certo, porque tem um olhar muito superficial sobre aquele acontecimento, né? Aquela celebração que é o encontro da gente. Tem uma série de estereótipos que, se você não encaixa, você vai ter que enfrentar uma resistência grande. É comum dentro da sociedade isso, em tempos tão densos, tão materialistas quanto os nossos, parece que piora também. Eu queria... não tem muito a ver, mas isso me trouxe, não sei porquê, me lembrou o mito de Aristófanes, né? Que você falou também em uma dessas aulas que eu vi, que é a coisa da alma gêmea. Eu queria que você falasse sobre isso. Essa alma gêmea não tem nada a ver com... Porque eu falei, eu
Ela falou disso aí. Me veio isso na cabeça. Mas eu queria que você falasse, nesse caso aqui dessa alma gêmea aqui, do Platão, eu queria que você falasse isso. Eu achei brilhante quando você falou. Não sei qual foi a aula das aulas que você faz, que você traz esse mito, né, daquela coisa da fragmentação do ser humano. Você pode comentar? Eu falo quando eu falo do banquete, do diálogo banquete, Platão. Homogênea significa aquela pessoa que você cresce mais junto com ela do que cresceria sozinho. É como se você imaginasse o yin e o yang do tal. Eles separados, eles têm um movimento bem pequeno, né? Vão e voltam. Juntos, eles giram, formam uma roda. Ou seja, quando o amor de uma pessoa dá asas a outra. Quando eles juntos crescem muito mais do que cresceriam separados. Essa é a ideia das almas gêmeas. Às vezes as pessoas acham que é porque se encontraram em várias reencarnações. Não significa nada disso. Significa simplesmente que eles potencializam um ao outro de uma maneira tal que se tornam muito maiores do que seriam sozinhos. Eu quando você falou isso, eu pensei nela e eu acho que um relacionamento para durar e para se manter, ele tem que ter isso, né? Eu vejo muitos casais competindo, né? Para quem é mais ou menos... As discordâncias, que é uma a gente conversa muito sobre isso. O viés é o construir, é rodar, fazer rodar, para andar para frente, né? O sentido de rodar é a coisa andar para frente. Progredir, né? Isso não significa que no caminho não vão existir os 80 quebra-molas que ele falou e tantas outras coisas. A discussão ela é bem-vinda para o crescimento, né? Essa discussão, as diferenças, as percepções, elas são importantes para essa roda andar também, né? Faz parte do processo de ajuste. Senão a gente gera um romantismo muito... eu tenho muito medo dessa coisa de romantizar também esse aprendizado da percepção. No meio do caminho o couro vai comer, o bicho vai pegar, mas a gente vai continuar rodando, né? É isso que eu venho pensando sobre a vida, assim. Não vale a indiferença, porque aí já não há mais troca. Mas os processos de ajuste são naturais. E necessários, né? Maravilha, estamos chegando ao final aqui. Você quer fazer mais alguma pergunta, meu amor? Aproveite, viu? Eu, na minha ignorância... E agora só em dezembro lá Só em dezembro Não, dezembro não, amanhã tem. Vamos fazer esse convite. Sim. Amanhã tem a palestra dela aqui em Salvador. Na verdade, como esse aqui é gravado, já vai ter acontecido, né? Vai ter acontecido. Eu não vou poder soltar de hoje para amanhã. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, professora. Se você quiser divulgar aqui, tanto da Nova Acrópole... Os livros, Nova Acrópole. Como é que as pessoas podem ter, além do YouTube, que você catequiza milhões de pessoas com essa provocação da gente se autoconhecer. Como é que as pessoas podem ter acesso, né, ao seu trabalho, a coisa das viagens, se você quiser falar, fique à vontade. Bom, basicamente, nós temos o YouTube da Nova Acrópole, que hoje tem mais de 1000 palestras. É um trabalho longo que a gente veio abastecendo. São mais de 1000 palestras gratuitas. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole, que você vai encontrar lá um monte de coisas. Temos uma plataforma de streaming também, que é a Acrópole Play, www.acropoleplay.com.br, que ali é um monte de outros cursos, palestras, cursos mais longos. Existe lá dentro uma quantidade de material também muito, muito grande. E, bom, dentro dos meus projetos eu tenho trabalhado muito numa coisa nova, que são peças teatrais. Eu sei disso. Espero que vocês possam vir a assistir em algum momento. Eu estou com uma peça nova. Eu já tive o Profeta, Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, e agora Ânima, que é uma peça que fala sobre 6 grandes mulheres da história. E fala sobre esse feminino, essa grandeza feminina. É feita por uma única atriz. Uma única atriz. Não me ocorre o nome dela, mas ela é sensacional. Beth Zalkman. Beth Zalkman. Ela faz 6 mulheres, Joana d'Arc, Hipátia de Alexandria. Assisti. É a sua terceira peça teatral. Sim. Eu espero que ela venha aqui para Salvador e que vocês prestigiem, porque são muito bonitas. Tipo de peça que leva à reflexão, né? Não é só entretenimento, é reflexão. Enfim, basicamente esses são os meus projetos. Pretendo fazer uma 4ª peça mais para frente. Que maravilha. E assim, como é que você
Vários mecanismos de imagina. levar adiante, né, a filosofia. Como é que é, nos diferentes formatos de consumir isso, né? Eu prometo que é a última pergunta. Deixa eu só perguntar, quais são os seus projetos daqui a... Como é que você imagina assim, esse trabalho seu daqui a 10 anos, por exemplo? Você tem essa ideia de continuidade? Como é que você projeta isso lá na frente? Bom, eu já tenho 60 anos de idade, né? Eu pretendo, aos poucos, ir formando outras pessoas para entrarem na linha de frente também, né? Novos palestrantes que vão continuando a passar a tocha adiante. Eu tenho feito bastante esse trabalho dentro de Nova Acrópole, de me dedicar à formação de outras pessoas para também irem tomando a linha de frente. Eu vivo uma vida muito intensa, dou palestras pelo Brasil afora. Não sei quantos anos eu ainda suporto isso. Eu tenho tido uma média de 2 viagens por semana. Isso não é tão simples de suportar, né? Aí, ó, tá vendo? Quantas viagens você tinha quando eu lhe conheci? Aqui na sua, rapaz. Vamos estudar mais filosofia juntos. Ele, às vezes, ele fala para mim de madrugada, a gente começa a conversar, ele, de onde você tirou isso? Filosofou na hora dessa? Eu digo, a minha filosofia é da brutalidade da vida. A minha pergunta, ela volta para a primeira pergunta, que isso é um interesse muito, muito meu, assim. Primeiro eu queria entender essa complexidade da maternidade, assim, dessa vontade da gente, de um misto de proteger, de ensinar, de deixar ir, de proteger e ficar aflito e amar. Eu sinto isso, assim, às vezes eu me pergunto, meu Deus, que negócio doido é esse? Eu tenho isso. Mas para além disso, eu queria entender, você me falou assim, olha, para você passar a filosofia para uma criança, você precisa estar ciente, preparado para isso. Você precisa estar dentro dessa... Saber passar isso, né? Dessa nuvem, né? Você precisa estar naquilo para passar adiante. Mas hoje eu percebo, embora eu acredite muito no seu trabalho e o trabalho de tantas pessoas que têm essa vontade de deixar essa chama, né? Você vê a sua preocupação é muito para além da sua vida. Você tem o desejo de deixar essa chama. Mas ainda isso é algo, embora muito necessário, muito embrionário, se a gente for olhar o volume de pessoas no mundo e esses movimentos que estão à margem dessa ideia da filosofia. O que nós poderíamos fazer como método? Eu não quero trazer a filosofia como método, mas que tipo de embrião, que tipo de semente nós podemos colocar, ainda que não negligenciando a filosofia, mas ainda que ainda não preparados. Por exemplo, eu não me sinto preparada, embora eu tenha muita curiosidade, eu fico observando, ouvindo, percebendo, mas o passar disso é uma vontade, por exemplo, que eu tenho não só para as minhas filhas e para o meu filho, mas para que eu puder dividir isso. No caso das crianças, a responsabilidade nossa é passar de uma forma que elas compreendam e também que seja percebido assim, essa pessoa que me passa isso, ela não é contraditória, ela está me passando algo que ela acredita e naturalmente eu acreditarei. Como mentores que somos dos nossos filhos e das crianças como um todo. Mas que tipo de estratégia eu poderia ter, ou um educador que está nos ouvindo agora poderia ter, ou pessoas que trabalham com essa primeira infância ou com a infância de uma forma geral? Que tipo de postura a gente poderia ter, ainda que não saibamos muito sobre isso, mas temos vontade disso. Temos esse desejo de que essa geração que vem aí tem essa super mega inteligência, essa super informação, mas para que ela saiba o que fazer com a informação e saiba também trabalhar a informação que já vem com ela. Códigos que vêm através da gente, através dessa nutrição, até antes mesmo dos nossos filhos virem, essa comunhão que nós temos e como a comunhão que se é feita entre pessoas que querem ter filhos, sejam eles biológicos ou não, sejam eles determinados pelo amor do convívio, não importa. Mas essa responsabilidade maternal, o que a gente pode fazer para introduzir na vida da criança, em escolas, de uma forma mais abrangente?
Bom, Platão fala da ideia do bem. Ele diz que todas as virtudes emanam daí. Eu acho que realmente é a melhor coisa que a gente pode velar para fazer pelos nossos filhos, bondade. Fazer com que eles fiquem impregnados da ideia da bondade. Que eles procurem sempre colocar a bondade em tudo que eles fazem, que eles pensam, que eles querem, que eles falam. Que eles queiram trazer a bondade ao mundo através deles. Se a gente consegue fazê-los entender o que é a bondade, a importância de distribuírem isso pelo mundo afora, certamente faremos deles homens de bem e homens que saberão deixar os lugares melhores do que encontraram, saberão ser grandes beneficiadores do mundo. Eu acho que o mais importante de tudo gira em torno disso. Né? A bondade é a mãe de todas as virtudes. Daí virá a generosidade, daí virá o amor, daí virá a gentileza. Não é uma apostila, não é um texto. Tudo emana de saber, sentir, né? De sabê-lo fazer, sentir o que é a bondade e praticá-la. Que por trás de tudo que ele busque, que ele faça, haja a ideia da bondade. Obrigada. Perfeito. Perfeito. Então, saber. Bem mais simples, né? Então vamos nessa. Legal, então estamos bem. Então vamos nessa, que o caminho é esse. Então é isso, eu queria lhe agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, né? Por ter, na sua agenda corrida aí, ter dado essa palhinha aqui com a gente. Foi muito legal. Eu vou, com certeza, participar mais e, né, me motivou muito. E vou continuar aí nesse caminho aí, nesse trilho aí, que é uma coisa bem bacana para mim, eu acho que para todos, né, que nos cercam. Eu queria agradecer aos inscritos, aos que não são inscritos também, que estão aqui, né, os novos seguidores, as pessoas que estão aqui assistindo. Esse canal é um canal que tem como propósito compartilhar muito conhecimento mais nichado no ramo da saúde, longevidade, bem-estar. Né? Não é um canal que traz só o superficial. É um canal de também, nutrição, meu amor. Nutrição em todos os sentidos, né? Sentido material e imaterial. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui, né? Quem quiser compartilhar, quem quiser curte. Quem curtiu o conteúdo, compartilha com as pessoas que você gosta. Se inscreve no canal, que isso é importante para o canal continuar crescendo, para que a gente possa, mais pessoas possam despertar, né? Para que mais pessoas possam chegar, enfim. Então, comente também o que você achou aqui, quais são os conteúdos que você mais gosta. Queria agradecer aos patrocinadores também. Queria agradecer a Áfia, queria agradecer a Vero Brodo, a Muri, que é a marca de roupas que planta árvores. Queria agradecer a Aroma de Gaia e a Fruct. E queria agradecer a você, meu amor, de ter vindo aqui também. Essa oportunidade. Eu acho que, como família, a gente precisa estar todo mundo tentando subir a mesma escada, né? E não acredito num progresso, num despertar uma consciência, um crescimento de um indivíduo só, e acho que isso acaba separando as pessoas, né? Então eu me influencio muito por ela e ela por mim também, tenho certeza disso. E você estar aqui hoje vamos dizer assim, uma constatação, né? Um marco de que uma coisa que a gente está buscando, né? Melhorar e se aperfeiçoar. E você sabe que isso tudo a gente fala, que eu aprendo com você comigo, e nessa nossa conversa, enfim, nas percepções da vida, os nossos filhos nos ensinam muito sobre isso que você falou, sobre ser bom. Por mais que a gente seja, é deles que vem esse aprendizado, esse ensinamento. Deles. Primeiramente deles. É incrível como a gente melhorou depois de ter os filhos. E você falou das pessoas que estão em casa. Tem uma coisa importante assim nesses encontros seus, nesses inúmeros encontros que você vem tendo há muitos anos e vem vivendo isso aí, embora seja puxado. Mas muita gente que agora assistiu vive dentro de uma filosofia de vida. Ele só encontrou e disse, então eu estou vivendo, então eu entendo sobre filosofia. Eu estou vivendo isso, talvez eu não soubesse que isso era algo tão profundo, mas eu estou vivendo isso. Também tem pessoas em casa que simplesmente encontraram sentido para esse propósito da vida delas, que talvez elas não soubessem, que não tem que ter nome mesmo, mas se encontraram aqui se identificaram com o que foi dito aqui. Isso é maravilhoso também.
Obrigada, querida, pelo seu carinho. Queria agradecer também a Bíblia aqui, a Casa do BaiaCast, Walter, Cabeça. Valeu, irmão. Então é isso, pessoal. Maravilhoso, né? Vamos nos encontrar na próxima vez, com fé em Deus aí. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Obrigada.